tiveram outras atividades. Então, muito bem-vinda, Carmen, muito obrigada pela sua generosidade, né, e disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde no Grupar. Agradeço muito, muito, muito o convite de vocês. De fato, estar aqui para mim é uma alegria, né? A Adriana, uma colega, chegou quanto tempo? Eu cheguei em 2019. Cheguei já depois, logo depois veio a pandemia. Cheguei em setembro. Eu ia dizer isso, é porque o tempo tá tão doido para mim, mas eu ia dizer isso. A Adriana tem pouco tempo que a Adriana chegou no Rio, mas sabe quando chega chegando, que parece que nem tem muito pouco tempo, que nem parece que tem pouco tempo. Eu também me sinto muito em casa, é engraçado eu isso, sinto né? isso, Adriana. Nem parece que é uma pessoa que chegou há menos tempo, né? Então, somos colegas de departamento e trabalhamos e fazemos apostas que são comuns, principalmente a aposta na formação, né, docente, do professor. São professores do curso de Pedagogia. Eu, antes de chegar na universidade, eu gosto sempre de me apresentar e dizer que eu sou professora primária de formação. Tenho um orgulho disso. Eu fiz o antigo curso normal, quando estava deixando de ser curso normal e passando a ter as habilitações a nível de segundo grau, e uma das opções era o curso de formação. Aí passou a se chamar magistério, né? Eu fiz pego magistério. o meio do caminho. Eu pego assim, eu entro no curso normal e saio nessa mudança. Quando você entra, já está numa magistério, né, nas habilitações, uma das habilitações. E sempre me interessei, né? Fui fazer curso normal porque sempre desejei ser professora, e professora que trabalhasse com crianças. Eu nunca me imaginei trabalhando na universidade. Eu sempre quis trabalhar com criança. Logo fiz uma especialização em pré-escolar, ninguém chamava educação infantil. E assim que eu me formo, faço um concurso. Eu saí do Rio, eu já casei cedo, eu estava casada, queria morar fora do Rio, vou para São Pedro da Aldeia, e aí faço um concurso específico para professor de pré-escola. E aí caio numa escola, Tamandaré, uma escola imensa, e eu vou para o grupo de pré-escola, com uma diretora, sabe, uma diretora que morava na escola, que tinha um compromisso, aquela escola atendia da educação infantil, hoje seria isso, da educação infantil segundo grau, uma escola estadual muito grande. Eu nunca fui professora do município do Rio, porque meu concurso, eu estava fora, quando eu fiz concurso. E o interessante é que teve uma colega, eu sempre me pergunto, eu gosto dessa pergunta que a gente se faz muito no campo da filosofia, que é o que podem os encontros, né? O que os encontros vão abrindo de possibilidade, às vezes vão fechando. E aí teve uma colega que fez concurso também, mas ela morava em Niterói. Ela ia e voltava para São Pedro da Aldeia. Eu já tinha faculdade, eu só fui para Niterói quando eu terminei a graduação, porque eu tinha medo de sair do Rio, ou Niterói, São Pedro da Aldeia. Eu tinha medo de sair do Rio e não conseguir terminar a graduação. E eu queria terminar. Eu já tinha graduação quando eu fui. E essa colega, ela ainda fazia graduação e ela que me animou a fazer o reingresso na UF. As crianças eram pequenas, mas a gente tinha uma estrutura que dava para... Né, o pai dos meus filhos chegava em casa às 5, aí quando ele chegava eu saía, pegava o ônibus e ia para Niterói. Né? Pedia reingresso na UF e voltava à noite, voltava 11 horas e descia. Ali passava em frente onde eu morava. E foi aí também que eu tive um encontro com a professora Regina Leite Garcia, que era uma professora, a Regina não está mais fisicamente conosco, mas está entre nós sempre, sempre presente. E Regina estava recém-chegada na UF e estava constituindo, estava cadastrando um grupo de pesquisa. E durante a aula, aula de graduação, sabe, de pedagogia, eu estava fazendo um reingresso, mas estava lá na aula, ela era uma professora que nos perguntava sobre a nossa prática, e era muito atenta, escutava. E aí ela me convida para fazer parte do grupo de pesquisa. Eu lembro que eu voltei para casa pensando assim, eu não sei nem o que é um grupo de pesquisa, nem sei o que é pesquisar. Mas quer saber? Deve ser interessante, eu vou topar. Porque a novidade sempre me interessou, sabe? Eu sempre fui atrás da novidade. E aí com Regina, por que eu estou contando isso tudo? Porque foi neste grupo onde eu fui bolsista de aperfeiçoamento, né, onde eu fiz mestrado sobre a orientação da Regina, e fui me formando como uma pesquisadora, porque a gente
curso de especialização. E Regina é muito amiga, né, e contemporânea, e muito amiga, e trabalhava muito com Nilda Alves, que vocês devem conhecer mais até, porque a Nilda está aí entre nós, né? Continua ativa, já está aposentada da graduação, está no Proped, está lá também na pós-graduação da UERJ-FFP. Né? E aí foi muito com Regina, foi com Regina e com Nilda, na discussão dessas duas mulheres, assim, que se a gente estava olhando assim, 100 metros aqui para frente, elas já olhavam quilômetros para frente, né? Então foi com Regina e com Nilda que a gente... Regina sempre dizia... E aí, nosso grupo era um grupo de alfabetização. Eu trabalhava à época com crianças antes de ir para a universidade. Eu sou encantada pelos estudos das infâncias das crianças e até hoje minhas pesquisas sempre envolvem essa questão da alfabetização, da formação do professor. E a gente forma, né, Adriana, professores para trabalhar na educação infantil e no ensino fundamental, nos anos iniciais. Isso sempre foi meu foco. E com Regina, e Regina dizia, olha, para entender bem de alfabetização, precisa sair daí. E ela nos apresentou a teoria do caos e a epistemologia da complexidade. E isso nos abriu muita coisa, sabe? A gente começou a perceber o que a gente, com outros referenciais teóricos da época, ficava mais limitado de perceber. Foi nessa época também que a gente conheceu um autor, não sei se vocês conhecem, ouviram falar, ele é desse campo da complexidade, da física, que se chama von Foster. Eu conheci von Foster por causa dessa discussão da teoria do caos, né? Da complexidade. Teve um encontro, à época, lá atrás, na Argentina, a Regina foi, Nilda foi, eu não cheguei aí. Mas tem um livro muito conhecido, chama Novos Paradigmas, isso na virada para 2000, sabe? Então, Novos Paradigmas, e tem um texto lá do Von Forte, do Morin, de Deleuze, de Guattari, desse pessoal todo que a gente foi começando a dar as mãos, né? E que a gente olhava muito pelo campo da filosofia da diferença, né? E Von Foster fazia pesquisas, a pesquisa dele era uma questão de relacionar, investigar o que nós vemos. Ele queria saber o que a retina capta. Então, ele fazia pesquisa de retina mesmo, de botar uma pessoa na sala escura, acender, ver o que viu, e ver o que captava, como é que a retina reagia a isso, e sempre essa ligação da retina, da visão, que, na verdade, qual era o tema maior dele? A relação entre visão e conhecimento. E aí, nessas pesquisas dele, ele vai afirmar que a gente não vê com os olhos, a gente vê com o cérebro. A gente precisa compreender para ver. E a gente termina trabalhando muito com essa ideia do Von Foster, né? E vai trabalhando na formação em cima desse movimento de ampliar compreensões. Então, metida nisso, quer dizer, inscrita, não é nem metida, mergulhada nesse campo, né? Que muitas vezes, quando a Regina levou isso para o grupo, né? Eu estava começando o doutorado, às vezes a gente não entendia nada, a gente lia os autores, Heisenberg, a teoria do caos, o Prigogine, a questão do tempo, e muitas vezes a gente se perguntava, mas Regina, tem certeza? Por que a gente tem que ler isso para compreender a alfabetização? E ela dizia, para poder entender o que é sair de uma episteme para trabalhar numa outra episteme, para de fato mudar, precisa sair de um campo mais restrito. Senão vai mudar a forma e não vai mudar, né, a referência epistêmica, né? Epistêmico-teórica, que a gente chama sempre, é sempre epistêmico-teórica, ética, política, metodológica e política, né? E foi no grupo com Regina e Nilda, porque Nilda foi professora da UF, depois, naquela época de uma grande coisa de aposentadoria, de mudança de governo, Nilda se aposenta e vai para a UERJ, faz concurso para a UERJ, mas os nossos dois grupos sempre conversaram muito. Que Nilda e Regina, e muito Nilda que trabalhava com cinema, trabalhou com cinema, com laboratório, com imagem. Nilda vai e nos apresenta, né? É ela, a gente chega o Eduardo Coutinho por Nilda, e aí os dois grupos começam a estudar, que a gente chega no Eduardo Coutinho, esse é o livro mais recente do Eduardo Coutinho, quer dizer, mais recente, que é uma coleção
né? Chama Encontros. Então, tem vários autores aqui. E Eduardo Coutinho fazia a seguinte afirmação: se eu não tivesse conversado com as pessoas que participaram dos meus filmes e tivesse entrevistado essas pessoas, eu jamais poderia ter feito os filmes que eu fiz. E aí então isso muito lá atrás, então essa coisa já começa, sabe, no nosso grupo, a pensar isso dele, dizendo assim, pô, se eu não tivesse conversado. E aí ele escreve pouco sobre isso, ele nem pega muito essa questão da conversa, ele fala um pouco sobre isso, né? E um outro autor que contribuiu muito para a gente ir olhando com mais atenção e prestando atenção na conversa foi Michel de Certeau, porque Michel de Certeau vai nos dizer e afirmar que a conversa faz parte, tem até a ver com a epígrafe que eu boto aqui no texto, né? Mas, no fundo, o que o Certeau vai dizer? Que a conversa faz parte dos cotidianos e dos modos de estar no mundo dos praticantes. Todos nós conversamos. A gente não precisa se preparar para conversar. A gente não precisa se formar para conversar. Não precisa fazer nenhum curso para conversar. A conversa faz parte dos cotidianos. E como o Certeau sempre trabalhou, né, investigando e pensando o cotidiano das pessoas com as quais ele realizava as pesquisas dele, ele sempre foi uma pessoa muito atenta às conversas, que ele chamava de conversas ordinárias. Conversas ordinárias, coisas que fazem parte do cotidiano e, de um modo geral, a nossa academia, com a estrutura que ela tem, não estou dizendo como ela está hoje, mas historicamente, né, a academia, o espaço da pesquisa, o que é uma metodologia, o que faz parte de uma pesquisa, de uma ação, como é trabalhar a pesquisa, dar conta disso, estou dizendo, nesse universo, né, que a gente tem nessa cultura da academia, né, a academia nunca prestou muita atenção para o que é cotidiano, para o que é de todo mundo, porque se é de todo mundo, é de todo mundo. Nunca prestou atenção para isso. A gente tem o campo da história oral, né, da história, que sempre tem um campo grande aí que vai trabalhar com essas histórias, com as memórias, com a oralidade. Mas se a gente olhar historicamente, hegemonicamente, quase sempre ficou muito restrito ao campo da antropologia e o campo da história. Então, consertou, e por que a gente trabalhava tanto consertou isso desde muito tempo, desde o século passado? Porque Regina e Nilda foram pensando e criando, elas são criadoras, eu gosto da palavra criadora, elas pensam num modo de fazer pesquisa que é uma pesquisa vinculada aos cotidianos. Regina Leite Garcia começou muito o nosso grupo a pensar o cotidiano escolar, porque todas do nosso grupo de pesquisa, quando a gente começa, e por muito tempo, sempre fomos professoras e professores, mas sempre fomos mais mulheres. Então, Regina pensa muito esse cotidiano ligado ao cotidiano escolar. Nilda vai para um museu, trabalhava com cinema, com imagem, então Nilda vai ampliando e vai usando no plural cotidianos, né? E hoje a gente já tem um campo, né? A gente já tem um tempo disso, né? Na verdade, tem um campo aí que foi se constituindo, é neste campo que eu me inscrevo, que nós chamamos de campo dos estudos e pesquisa com os cotidianos. Eu hoje já uso no plural, Regina, por muito tempo nós usamos no singular, mas hoje eu já trabalho com ele no plural, né? E alguns autores são muito importantes para nós, como Certeau, como Eduardo Coutinho, porque a gente vai trabalhar com essa ideia do Eduardo Coutinho. Se a gente assistir os filmes do Eduardo Coutinho, ele conversa o tempo todo, né, com as pessoas, ele traz isso, ele não tem uma coisa de... A conversa é antes de editar o filme, né? A conversa faz parte dos filmes que ele pensa, né? Então a gente foi trabalhando com alguns autores, né? E é também nessa época que a gente conhece a Episteme da Complexidade e trabalhamos, não sei se vocês conhecem, com uma autora, uma epistemóloga que é viva, está viva, não nos deixou ainda fisicamente, e Regina conhece quando vai a esse congresso a Buenos Aires. Ela trabalha muito com esse livro antigo, mas muito bom, que está muito atual, que se chama Denise Narmanovic. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu, Adriana? Eu já ouvi falar, mas não a conheço. Ela é uma pessoa incrível, incrível, Denise. Uhum. Ela
tem um site que, se botar Denise Narmanovic, ela tem um site que ela mantém muito atualizado. O primeiro livro dela, o único livro dela que nós temos em português no Brasil, foi Tereza Esteban, professora da UF, na época, doutoranda do Grupo Alfa. Né? Eu sou amiga de Tereza também há mais de 500 anos, porque somos companheiras de Grupo Alfa. Esse livro foi um livro que a Tereza traduziu e que se chama, eu acho até que ele está esgotado, né? Que se chama, como é? Pesquisa uns cotidianos, sujeito encarnado, que a Denise vai dizer, e eu acho bárbaro isso, e no livro ela vai trabalhar com essa ideia de que a ciência moderna trabalha com sujeitos desencarnados. Não é desencarnado no sentido que passou para outro plano, não. É desencarnado porque não se leva em conta a história, a vida, os sentimentos, as emoções, o corpo, a fala dos sujeitos, porque a ciência que se tornou hegemônica, né, e que a gente conhece como ciência da modernidade, é uma ciência que vai trabalhar com alguns princípios que é muito contrário dos princípios que a gente foi assumindo no campo dos estudos e pesquisa com o cotidiano, porque a gente vai trabalhar com um sujeito de emoção, de sentimento, de razão, né? A gente vai brigando o tempo todo e vai nos colocando distante de nós essas dualidades, razão e emoção, certo e errado, e aí vai, bom, bonito, feio, e se a gente reparar essas dualidades, sempre a ciência moderna dá um valor maior ao primeiro termo. Né? Então, se eu tenho surdo e ouvinte, vai ser ouvinte e surdo. Vai ser razão e emoção, porque a razão é que vai ganhar a predominância maior. Né? Então, esse livro também nos ajudou muito, a conversa com Denise. Regina trazia muitos textos miografados da Denise. Hoje nós temos já no grupo alguns livros dela em espanhol, e vai sair daqui a pouco, pela Ivum, um livro dela também, que um grupo de estudantes nossos, doutorandos, muito puxado por Tiago Ribeiro, à época orientando, e também foi IC comigo, fez mestrado, é aluno do PPG Edu da Unirio. Ele, junto com Camila, com Zé, que também já defendeu, Camila já defendeu, eles fizeram a tradução, e eu acho que esse é um livro que vai circular muito. Porque a Denise vai trabalhar com essa ideia da episteme da complexidade e a ideia de redes. Sim. De rede de conhecimento, Nilda também. Então, muito por causa desses autores. E essa opção pelos estudos com os cotidianos, nós sempre prestamos muita atenção às ações minúsculas, às ações cotidianas, às ações corriqueiras, que muitas vezes não valoramos. E por conta do Coutinho, muito por conta do Eduardo Coutinho, por conta do Sertor, a gente começou a prestar atenção nas conversas. E começamos a nos dar conta que nós trabalhamos com entrevista, até então. Né? Quando trabalhamos com os professores, com as professoras, a gente sempre combinava, perguntava se dava para fazer uma entrevista com as crianças ou com professores. Começamos a nos dar conta que toda vez que íamos realizar uma entrevista, que é o que está no livro, na verdade foi assim que a gente vai prestar mais atenção na conversa, sempre a professora falava algo, e como a gente trabalhava com a episteme da complexidade, como a gente trabalhava com o cotidiano, quando a gente já trabalhava com alguns princípios, que era de saber que a gente não controla o que a gente acha que pensa que controla, que é uma conversa, que é uma entrevista. Quando a gente trabalha com a episteme da complexidade, a gente vai dando muita importância aos desvios, muita importância aos atalhos, né? Porque daí podem ao acontecimento, porque tem Foucault aí também. Então, a gente já faz uma aposta nisso, a gente vai ficando mais sensível. Então, quando a gente ia fazer uma entrevista, que a professora falava algo, mesmo que a gente não tinha pensado para aquela entrevista, a gente terminava seguindo com ela. E muitas vezes não terminávamos a entrevista. As perguntas que a gente tinha, como mesmo sendo orientadoras, elas ficavam para lá, porque a gente seguia um desvio, e o desvio se tornava tão interessante que a gente ia embora. E por muitas vezes, não foram poucas, algumas de nós mudamos o nosso tema de pesquisa por causa de alguns desvios desses. Mas o que no início, a gente voltava da entrevista e pensava no grupo? Caramba, por que a gente não foi mais atento? Olha só, não conseguimos realizar a entrevista. A gente mesmo se colocava lá atrás, hoje a gente ri disso, mas estou dizendo com muita tranquilidade, que a gente se colocava no lugar daquele que não fez o que tinha que fazer, entendeu?
Até que, lógico, que a gente foi lendo, foi conversando entre nós, foi trocando, foi tendo defesa, foi pensando no modo de metodologia, e a gente se deu conta, como assim? Por que a gente devia ter? Então, o que é a conversa? Aí a gente começou a mergulhar mais na conversa. Aí, e mais que tudo, a exercitar mais o conversar. Porque para conversar, primeiro, ninguém conversa se não tem um interesse em comum. Gente, até numa mesa de bar. Eu não estou falando de pesquisa, não, hein? Estou falando da vida. Claro. Com quem que você conversa? Se você não tiver algo em comum, tiver algum interesse, aquela conversa não vai para frente. Uhum. Aí a gente começou a ver, né, que a gente, lógico, precisava ter um interesse em comum, algo para partilhar. Né? Outra coisa que a gente começou a se dar conta, né, que para conversar, a gente precisava se abrir, ter abertura para conversar, ter um tema que interessasse. A gente precisava estar presente, porque isso também, né, Adriana, não é muito fácil. Não. É fácil de falar, mas não é fácil de praticar o estar presente. O que é estar presente? É não estar ausente, o Larouça nos diz. Também começamos a trabalhar muito com Carlos Esclia, com Jorge Larouça, Walter Coan, com infância, com crianças. E o Larouça tem um texto maravilhoso sobre pesquisa, não sei se vocês conhecem, eu posso depois pegar e ler um trechinho, onde ele vai trabalhar com essa ideia do estar presente, do ter atenção. Então, partilha com a gente esse texto. Eu posso, eu acho que eu tenho ele escaneado. É de um livro, de um congresso, de um colóquio, lá atrás, que o Walter organiza, o pessoal do Proped deve saber, que o Walter organiza, que o Walter é um professor do Proped, né? Que ele organiza do colóquio de filosofia e infâncias. Mas esse texto do Larouça é maravilhoso. Eu sou muito apaixonada pelo Larouça, eu conheço pessoalmente, sou amiga dele, a gente se encontra muito. Eu acho que sempre o que ele escreve, sempre me bota uma minhoca na cabeça. Sim, sempre. Ele desestabiliza muito a gente, né? Não Isso é fantástico. Muito, muito. Cara, ele é incrível. Ele Esclia até hoje, sabe? E aí esse livro, ele vai, nesse texto, que faz parte do colóquio, né, ele vai, lá atrás, é um texto antigo, ele vai trabalhar com essa ideia da atenção. Aí ele vai dizer de um jeito simples, para a gente estar atento, é preciso não estar desatento. É muito corajoso, né? Dizer, para estar atento, eu preciso não estar desatento, mas eu preciso estar presente. E para eu estar presente, eu preciso ter atenção. Eu preciso me abrir e estar aberto para outras temporalidades. Eu preciso me abrir para o encontro com o outro. E a conversa vai demandar tudo isso. Eu acho que, para mim, a aposta maior da conversa é esse encontro do querer se abrir para falar, mas, sobretudo, escutar. Entendeu? Então, a gente precisa, né, estar presente, ter atenção, exercitar a escuta. A gente tem também um livro que a gente gosta muito também, agora eu esqueci o autor, eu li um pedaço, outro, mas é um livro que eu tenho até que estudar, que é um livro que está em espanhol. A gente trabalha muito com referências em língua espanhola, porque, por causa do Daniel Soares, eu fiz meu pós-doc com o Daniel, por causa de algo também que eu me inscrevi, que eu gosto muito, que é o trabalho com a perspectiva de formação docente das redes de formação. Então, é uma perspectiva muito presente na América Latina. Eu conheço com o professor Daniel Soares, da UBA, e quando eu me dei conta dessa perspectiva, quem nos apresenta o Daniel é Regina Leite Garcia e Nilda, que o trazem ao Brasil, que a gente faz alguns encontros com eles presenciais. O Daniel trabalha com um dispositivo de formação que chama Documentação Narrativa de Experiências Pedagógicas e realiza muito isso com professoras que estão vinculadas às redes que estão enredadas às outras redes. É muito lindo esse trabalho também de rede de formação. Quando a gente conheceu, na época, aí na Unirio, eu coordenava um projeto de pesquisa que era para acontecer um ano, durou 7, que é o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita, e tínhamos um grupo, a gente fazia o sábado, o FALE de manhã, e tínhamos um grupo que a gente se encontrava no LAMED, à tarde.
E aí eu falei assim, meninas, olha, nós já trabalhamos em rede de formação, a gente nem sabia que essa perspectiva existia como redes enredadas em redes de diferentes países da América Latina. Vamos criar uma rede? E aí criamos a Rede Formade, rede de formação docente, narrativas e experiências, porque aí a gente passou também no GPPF, aí já é pós-Grupo Alfa, porque o grupo com a Regina era o Grupo Alfa, lá a gente começou a nos abrirmos e prestar mais atenção na conversa. Aí eu já estou falando de GPPF, que é o grupo que eu me vinculo aí na Unirio, que é o Grupo de Pesquisa, Práticas Educativas e Formação de Professores. Eu já fui líder do grupo, hoje é a Luli, hoje eu participo do grupo, tem grupos orientandos, vinculados a mim, vinculados à Luli. Aliás, esse grupo foi pensado e criado quando a gente abriu o programa de pós-graduação da Unirio. Eu, até o momento, estou vinculado ao programa, a Adriana está chegando, eu já estou saindo, porque eu já estou desde 2004 no programa. Como assim? Eu vou sair, Eu já avisei, é que você não é do programa ainda, mas as pessoas já sabem. Por quê? Cansou de pesquisar, Carmen? Não, pesquisar, olha só, isso é importante. Hein? Eu sempre realizei pesquisa antes de entrar no programa. Entrei no programa e continuei a fazer pesquisa e vou continuar a fazer fora do programa. Entendi. Eu sempre, por causa do grupo da Regina, eu sempre participei de banca, a gente sempre fez pesquisa, sempre cadastrou pesquisa, sempre realizei pesquisa, muito antes de entrar no PPG Edu. Eu nunca participei de outro programa, porque eu acho que é uma demanda muito grande de trabalho. Eu sempre participei só do PPG Edu. E fui uma das fundadoras com Guaracira, com Ângela, do nosso programa aí. Mas chega uma hora, sabe, Dri, eu acho que é menos o programa e mais as exigências muito burocráticas da CAPES. Exaure demais. Não, exaure muito, gente. E não é possível, com essa pandemia, alguma coisa... cada um vai pensando no seu jeito, como é que vai dar conta disso. E eu acho, eu preciso respirar mais, e eu acho que isso não vai mudar. Já tive muita esperança de que essas exigências da CAPES mudassem, mas a competição está aí, está instalada, né? Dá atenção para... É uma coisa com a ponta muito fina aqui em cima, né? A distribuição de verba cada vez é pior, porque é sempre um mínimo aqui, e a gente trabalhando muito, e eu também gosto muito da graduação. Todas nós, isso tudo faz parte da conversa da minha apresentação, hein? Porque vai ser ao longo. Todas nós do programa nunca deixamos de atuar na graduação. A graduação para nós também é um campo de formação privilegiado, que todas nós da Unirio, que trabalhamos na pós, continuamos trabalhando pelo menos com 2 disciplinas de 60 na graduação. Eu, na graduação da Unirio, trabalho desde que entrei com as disciplinas de alfabetização, já trabalhei com didática, questões contemporâneas, com literatura, mas sempre trabalho com já estágio, educação infantil, anos iniciais. E aí, daqui a pouco, eu nem entro mais em processo seletivo. Eu disse que esse ano, quando tiver o processo seletivo, que eu não tiver que me envolver, porque, de fato, gente, tem uma parte que é muito interessante da relação de tudo, mas é uma demanda de trabalho, assim, infindável, e tudo se torna pior por causa dessas exigências da CAPES, que nos coordena como programa, que coordena o país, não é só a Unirio. Né? O mudar, não adianta o PPG Edu querer mudar, é algo que é uma rede, aí de fato é uma rede, né? De fato, eu quero bater palma para a rede de programas, o conjunto de programas que nós temos de pós-graduação no Brasil. Eu, que sou do século passado, eu vi isso crescer. De fato, era meia dúzia, né? E, de fato, hoje nós temos um conjunto de programas muito qualificados, né? Programa de pós-graduação de mestrado e doutorado, eu acho que isso é maravilhoso. Mas aí, como também daqui a pouco, não sei, mas pouco tempo, também daqui a pouco talvez eu já vá para um movimento igual a Lu, né? De aposentadoria, eu ainda fico mais um pouco, mas eu quero terminar na graduação, entendeu, Dri? Como eu entrei. Eu adoro fechar ciclos, então eu vou fechar ciclo na graduação. Não vou sair da graduação e continuar no programa. O programa é o que mais me incomoda com essas demandas. Entendeu? Então, assim... faz parte, esses ciclos, eles são necessários também, são necessários, lógico, eu lido super bem com isso, sabe? E vou continuar estudando. Então é isso, eu sou professora primária, vou para um grupo de pesquisa com uma professora que valorava muito o trabalho de professora primária. A Regina sempre defendeu, e eu aprendi também a ver isso, ela defende e sempre defendeu, eu aprendi a olhar com ela chamou atenção de que produzimos conhecimento nos nossos cotidianos,
né, independente do tamanho do estudante com o qual trabalhamos, seja creche à pós-graduação. O cotidiano é tempo e espaço de produção de conhecimento. E os praticantes, os sujeitos, né, que trabalham, que fazem parte, que vivem, que constroem esse cotidiano, sejam crianças, professores, bebês, adultos, né, são sujeitos praticantes. Aí eu também, Foucault, Sertô nos ajuda muito a ver isso, como sujeitos praticantes, que produzem conhecimento o tempo inteiro. Né? E, no mínimo, o que a gente pode fazer é se abrir para ter uma relação que precisa ser uma relação dialógica. Né? Essa dialogicidade precisa ser um princípio importante. Por isso que todas as minhas pesquisas têm sempre essa relação universidade-escola básica, sempre um exercício de uma relação dialógica, onde universidade e escola básica ensinam e aprendem uma com a outra. Sabe? Sair desse lugar da universidade que foi colocada, né? Mas eu acho que já tem mudado muito, nesse lugar de que fala para o outro, que forma o outro, não. Eu acho que o desafio é falar com. Sim. Então, com todos esses princípios que nós já trabalhávamos, né? Eu acho que isso nos fez prestar atenção na conversa e nós passamos a exercitar o conversar. E aí também com os autores da filosofia da diferença, Silvio Galo foi outro autor. Maravilhoso. Eu amo de paixão. Também. Quando eu fiz doutorado, eu acho que eu fiquei um ano. Não precisava, mas fiquei um ano e meio fazendo disciplina com o Silvio. Ele é um querido. Ele nos ajuda muito no campo da filosofia. Ele tem um texto que é onde ele trabalha, um texto antigo que ele apresentou na Amped. Regina ficou encantada com esse texto. Foi até que eu conheci Silvio Galo, que ele trabalha com a transversalidade. E aí, lógico, ele sempre trabalhou com Deleuze, Guattari, ideia de rizoma, de redes. Né? E Silvio também trabalhava muito essa ideia de uma literatura menor. Né? E aí foi quando a gente começou a ver por que não. Né? Eu acho que eu não estou opondo, né, modos mais conhecidos e hegemônicos de fazer pesquisa à conversa, mas eu gosto de fazer opções, sempre gostei. Sempre, desde que eu não sabia nem o que era grupo de pesquisa, eu falei, eu acho que eu vou gostar de fazer isso, eu vou lá. Eu vou lá. Eu acho que é a coisa mais bonita, não sei, eu tenho gatos em casa, tinha duas, até perdi uma gata, mas tem uma gata. A Juma está aqui com a gente. Eu vejo às vezes a Juma, eu fico olhando, eu gosto muito de animais. Não tenho cachorro porque me dá muito trabalho. E a rua, essa coisa, eu sempre trabalhei muito. Né? Agora está até bom para ter cachorro, né? Que a gente está muito dedicado. Mas aí eu optei pelo gato. Eu vejo os gatos, minhas gatas, fazendo todo dia. Caramba, se eu prestar atenção, elas corriam atrás uma da outra no mesmo horário, sobe nas paredes, tem o movimento de dormir à tarde na cadeira tal, não sei o quê, de dormir com a gente. Eu não sei, eu queria até ter tempo para estudar os animais, que deve ser bem bacana, né? Mas como eu não sou um ser vivente animal, eu sou um animal, mas sou um animal humano, eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente tem como humano é a possibilidade de fazer escolhas, de fazer opções. E eu gosto de exercer isso, sabe? Então, aí e gosto de estudar. Então, quando eu vou estudando, que tem autores que vão abrindo possibilidades, como Foucault nos abre, como Deleuze nos abre, como Nietzsche, eu acho que nos abre, Guattari nos abre, né? Walter com filosofia e infância, Scria, Larousse, né? A episteme da complexidade, a gente trabalha muito com Morin e com a Denise. Kajmanovic, são nossos autores de referência. Né? Eu acho que, assim, outros autores vão ficando de lado. Eu vou dar um exemplo. Eu, no meu curso de pedagogia, conheci muito bem Piaget. E por muito tempo trabalhei com Piaget. Sou professora de pré-escola. Mas quando eu conheci Vygotsky, fez toda a diferença. Aí é um outro ponto de vista. É uma psicologia dada à mão para uma outra teoria. Aí, quando eu penso nessa relação pensamento e linguagem entre Vygotsky e Piaget, eu reconheço o que Piaget fez, lógico, ninguém joga ninguém no lixo, né? O que ele trouxe com a ideia da construção do conhecimento, um sujeito cognoscente, mas já não é mais com ele que fica perto de mim, entende? Não é com ele que eu durmo, que eu leio à noite, durmo. Às vezes tem um monte de livro dormindo comigo na cama, que eu tomo café, entendeu? Aí Piaget está lá, mas Vygotsky continua. Paulo Freire é um autor que eu conheci desde a graduação e que continua comigo. Né? Então, esses autores também que a gente vai trabalhando, Paulo Freire nunca trabalhou a conversa.
Porque talvez ele nunca tenha prestado atenção na conversa. Mas sempre trabalhou com círculos de cultura, o que era? Sim, exatamente. Ele nunca teorizou, assim, nunca nomeou, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Porque, assim, a gente também aqui no grupo, né, há muito tempo que a gente tenta trabalhar nessas perspectivas que hoje a gente está chamando de conversa, né? Mas, assim, o tempo todo, quando a gente constrói, né, os espaços de interlocução na pesquisa com o campo, né, o quanto que a gente debate o ouvir o campo, né? O deixar o campo falar, é uma coisa que a gente sempre traz nas nossas orientações, né? Ou seja, porque, querendo ou não, até a nossa formação, né, o Carmen, nós fomos formados professores para falar, né? Assim, a gente assume o lugar de fala o tempo todo. E por mais que a gente exercite essa escuta, né? Ela acaba ficando acessória em relação ao nosso lugar de fala. Quando você se torna pesquisador, ou vai se tornando pesquisador, porque acho que você não para de se tornar pesquisador. Vai tornando-se. Abrir espaço para o campo falar, né, para essa escuta, é um exercício extremamente desafiador, porque... E é isso, né? Então, assim, quando você deixa o campo falar, é isso que você falou que eu achei que é muito bacana e é muito importante para quem aqui está fazendo pesquisa e quem vai começar a pesquisar, é assim, é você ser generoso com o campo, né? E entender que o seu roteiro de questões norteadoras, né? O seu roteiro de entrevista ou de disparadores dessa conversa, ele acaba se tornando acessório, né? Porque é o campo que faz a conversa acontecer, né? E isso é muito bonito quando você se permite, porque aí você consegue identificar, né, e conhecer esse campo, né? Não a partir só daquelas lentes que você a priori veio, né, ou trouxe, né? Então, isso é bonito, né? Porque o encontro, né? Eu entendo quando você fala o campo, porque é isso. O encontro faz a conversa acontecer, né? Porque com quem você vai conversar? Com uma criança, com um jovem, com uma professora, um professor. E se você vai conversar, porque tem um tema aí, né? Que liga, que une, que articula vocês. Se você vai conversar com uma pessoa, essa pessoa tem o que dizer. E você tem um interesse. Né? Então, lógico, a gente vai conversar. Mas para conversar, é como o Jorge Larouça diz aqui, né? Eu acho que também, Adriana, eu acho que o grande desafio de trabalhar com a conversa, porque nunca se sabe onde uma conversa pode levar. Né? Então, para trabalhar com a conversa, eu preciso também sair desse lugar de pensar de antemão as perguntas em si e achar que eu vou ficar com aquelas perguntas. Aliás, eu sugiro que quem vai conversar pense um tema e deixe a conversa acontecer e ver o que acontece na conversa. Né? E ver o que acontece na conversa. Porque, como o Jorge diz, uma conversa não é algo que se faça, mas é algo no que se entra. A gente entra numa conversa. E também aprender a lidar com a possibilidade da conversa não acontecer. Da gente ir muito animado, marcar, ou ficar depois da hora, ou sentar, ou na tela mesmo agora, marcar para conversar. E o silêncio ser maior do que tudo, né? E a conversa não acontecer. Né? Mas eu acho também que silêncio fala, né? Silêncio também fala. E aí, como é que a gente lida com isso? Esqueci de dizer também que tem outro autor, até porque a gente perdeu, vou lembrar dele, que a gente acabou de perder ele fisicamente. Ele acabou de, esse sim, passou, né, acabou de fazer a passagem, que é Humberto Maturana. Humberto Maturana também nos ajudou muitíssimo. A gente trabalha ainda muito com Humberto Maturana, porque o Maturana vai dizer que ele sempre vai dizer, Maturana vai nos desafiar a lidar com o outro, mas compreendendo o outro como legítimo outro. Eu acho que isso é um grande desafio. É incrível. Porque Maturana vai dizer assim, se o outro é um legítimo outro, o que o outro pensa, o que o outro fala, como o outro é, os seus saberes, o que ele defende, é tão legítimo quanto o que eu faço, o que eu penso. E o grande desafio é como lidar com isso.
com esse outro, que é um outro legítimo, que tem seus pontos de vista, e eu com meus pontos de vista. Uhum. Como é que a gente lida com isso? Né? Se a gente pensa, aí eu acho que entra também a questão da ética, né? Porque se eu estou com um grupo de professores, se eu trabalho numa escola, se eu defendo um projeto, e aí, lógico que o conversar também não tem também que se abrir para uma possibilidade de conflito, porque tem conflito, faz parte de conflito, de ponto de vista muito diferente, de se chegar a um acordo a respeito de alguma coisa, de não se chegar. Entendeu? E como é que nós, pesquisadores, que estamos desenvolvendo uma pesquisa a nível de doutorado, de graduação, ou de mestrado, ou de especialização, como nós lidamos com isso? Com esses encontros, e dentro dos encontros, às vezes, os silêncios, os desencontros, o que falam, o que traz. Não por acaso, Adri, a gente começa a trabalhar um grupo, né, já há bastante tempo, com as narrativas e experiências. Benjamin também é um autor querido nosso. Né? Larousse traz também uma discussão do Benjamin sobre experiência, e aí Larousse vai trabalhando muito, muito sobre essa ideia da experiência. Nossa, ele tem alguns textos que são muito bons. Né? A gente usa muito Larousse também, né, no nosso alguns grupo. Eu uso muito espanhol. Ele tem uma interlocução muito grande com o pessoal lá da UFJF, né, o grupo da filosofia. Verdade. Ele vai muito. Né? Ele vai muito, né? Ele é muito amigo de colegas nossos, os professores Aimee, Maximiliano, que são colegas do PPGE, lá da UFJF, e eu fui orientanda da Maria Cândida Moraes, que é amiga pessoal do Morin. Então, e eu aprendi, assim, meu mestrado foi totalmente Maturana, Morin. Então, assim, são leituras que a gente traz para o grupo também, né? Então, por isso você diz que a gente tem tanta coisa em comum. Tem muito. São os autores muito. também que eu venho. São que nos aproximam, é muito bom. Agora, eu vou começar a fazer perguntas. Tá bom, vamos lá. Então é isso. Eu não sei. É isso que eu tô, por isso que eu estou na universidade até agora. Entendeu? Porque gosto assim, disso, gosto das redes de formação, gosto desse movimento de estar lá e cá, por isso que o nosso grupo tem colombianos, tem. É isso, a gente vai se metendo e vai se enredando. Vai mixando todo mundo. Rancière, para mim, é maravilhoso. Adoro Rancière também. Pedagogo, né, Adriano? Pedagogo, gosto de dizer isso. Mas vamos lá. Mas assim, a Carol já está inscrita, eu vou, como a gente já começou falando coisas, eu vou deixar a Carol falar, e aí vou abrir primeiro para eles falar, depois eu vou falando também, né? Minha pergunta está aqui anotada, e aí se ninguém fizer, eu faço, mas para que as pessoas entrem na nossa conversa, tá bom? Fala, Carol. Professora, primeiro, muito obrigada. E eu fico muito, desde que eu li o livro, né, eu fiquei muito contemplada por essa questão da pesquisa dentro da educação básica, né? Eu sou professora da educação básica também, e a minha grande defesa também na minha tese é essa produção de conhecimento mútua, né, que a gente tem entre as modalidades, né, a educação como um todo. Eu confesso que eu ainda, né, estou no processo de conversas na minha tese. A minha tese trabalha com a temática de docências engajadas a partir da produção de materiais. Então, eu estou analisando indícios dessa docência, que eu chamo de engajada, a partir da produção de docentes usando as tecnologias digitais. E eu confesso que eu ainda estou um pouco nesse meio termo de ficar meio angustiada de que eu não consegui perguntar, ou trazer, na verdade, na minha conversa, os pontos que eu acho que são interessantes. Só que, na verdade, você traz na sua fala uma sacudida para mim de falar assim, olha só, não tem ponto nenhum. Você tem que começar a conversa e deixar a conversa fluir. Mas a minha pergunta é em que sentido? Como é que normalmente, quando vocês trabalham com essa questão da conversa, vocês iniciam esse processo e vocês finalizam esse processo? Vocês seguem algum tipo de
caminho? Existe um tempo que vocês normalmente usam, ou assim, a conversa vai fluindo? Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. É bacana a tua pergunta, porque é uma pergunta que traz questões mesmo do dia a dia, de como fazer, né? De como praticar. Olha, o que eu vou te dizer? Um tema de conversa, interesse, sempre tem, senão a gente não convidaria ninguém para conversar. Agora mesmo, a gente aqui está fazendo isso, a gente pode nos pegar como exemplo. Né? A gente mesmo. Vocês me convidam porque leram um livro e querem conversar sobre conversa como metodologia de pesquisa. Então, tem um tema aí, né? Tem um interesse. Né? Agora, vocês não falaram, Carmen, a gente vai te entrevistar. Tem um conjunto de perguntas que eu vou respondendo e depois passo para outra, depois passo para outra. Embora tenha perguntas. Por que tem perguntas? As perguntas, para mim, são imprescindíveis. As perguntas elas mobilizam e provocam pensar. Né? As perguntas, nem sempre eu fico muito tranquila, nem sempre eu sei responder as perguntas, mas eu gosto de pensar com as perguntas. As perguntas mobilizam, provocam o pensamento. Né? Então, primeiro, como é que a gente foi se dando conta e a gente foi assumindo a conversa? Primeiro, já disse, porque a gente pensava em entrevista, e a entrevista se transformava na conversa. Então a gente falou, vamos parar de pensar que a gente está entrevistando, vamos assumir que a gente está conversando. E vamos parar de perguntar de antemão, porque eu estou dizendo que eu já vivi muito isso, não sei se vocês ainda agora vivem isso, mas tinha uma coisa de pensar o projeto, de pensar o tema, para entrar no campo, pensar as perguntas, aí mandava para o orientador, às vezes eu já mandei, às vezes eu já li, já ocupei esses dois lugares, né, de ver as perguntas, se elas estavam bem feitas, se ela contemplava o que a gente queria saber, né? E a gente ter aquelas perguntas já quando a gente pensava o projeto. Umas perguntas, às vezes, que mudava quando a gente entrava no trabalho de campo e às vezes não. Né? É meio que assim, a gente já entrava no trabalho de campo e já começava uma pesquisa meio já com um caminho meio elaborado, né? E isso foi se desmontando, mas quem desmontou isso conosco? A complexidade, a episteme da complexidade foi desmontando isso. Né? Então, como é que a gente começa? Como é que a gente conversa? Né? Nós trabalhamos muito com crianças e com professores, alfabetizadoras, porque a gente trabalha no campo do currículo, no campo da prática pedagógica, no cotidiano. No caso, eu trabalhei por muito tempo acompanhando professoras no Instituto de Educação, porque eu fui professora de lá e amo o Instituto. Eu não posso estar em várias escolas. Então, o Instituto é uma escola onde presencialmente eu sempre estou. Porque eu ainda tenho amigas lá que ainda não se aposentaram, estão quase, não tudo como eu estou, quase se aposentando, mas estão lá com crianças ainda. Então, entro na sala de aula. Então, por exemplo, a Ana Paula, eu posso dizer com muita tranquilidade, eu aprendi a alfabetizar sem cartilha, com tudo que isso aí representa sem cartilha, saindo dessa teoria de uma alfabetização mecanicista, com a Ana Paula na sala de aula dela e com as crianças, e por muito tempo. Minhas pesquisas sempre são de cunho longitudinal. Eu sempre acompanho uma turma por 3 anos, por mais tempo. Então, a gente estava lá, no dia a dia. Né? Foi com a Ana Paula que eu fiz a entrevista e abandonei. Né? E aí, às vezes, a gente marcava um encontro com as crianças, não dá para conversar. Então, às vezes, a gente marcava um encontro depois da hora, um centro de estudos, onde depois que ela terminava o centro de estudo, a gente ia para um café ali em frente ao instituto, para conversar sobre... Eu dizia, Paula, você está vendo o Rafael? Me diz, como é que você está pensando nesse processo do Rafael? Caramba, olha... E aí tinha as questões da época, né? Aí eu dizia, olha, vamos conversar sobre o Rafael? Me diz, como é que você, como professora, vê o Rafael nesse processo que ele está vivendo? Aí ela começava a falar, mas eu também entrava na sala de aula. Aí ela falava, eu falava, ela falava, eu falava. Às vezes a gente gravava. No começo a gente gravava, até hoje a gente costumava gravar, né, a conversa. A conversa levava o tempo da conversa. Às vezes é o horário que eu tinha um compromisso, às vezes não dava para terminar uma conversa que a gente queria fechar, como a gente diz com o Bakhtin, dar acabamento numa conversa. Porque ela tinha que ir embora, que ela tinha filho, eu tinha que ir para a universidade. Aí dizia, vamos encontrar depois em outro momento. Inicialmente, eu estou dizendo com muita tranquilidade, né? Inicialmente, eu me colocava no movimento de fazer a transcrição da conversa. Aí eu vou dizer eu, Carmen, tá? Leva muito tempo fazer a transcrição. A gente sabe disso, que a transcrição leva muito tempo.
né? Aí eu vou dizer, Carmen, o que eu fiz? Eu sempre gosto de manter a gravação, eu gosto de ouvir mais de uma vez a gravação, estou dizendo como eu fui, e alguns estudantes que trabalham comigo foram começando a fazer. Ouvir mais de uma vez, porque quando a gente ouve mais de uma vez, a gente percebe coisas, até mesmo que a gente disse, fala nossa, fala dela, da professora, do outro, ouvir mais que uma, e a gente começou a fazer o que a gente começou a chamar de transcrição interessada. A gente deu esse nome, porque era totalmente interessada. A gente ouvia, era uma conversa de 2 horas, e a gente ia fazendo uma transcrição de um tema que tinha a ver com aquela pesquisa, com aquela questão que a gente estava querendo pesquisar. Agora, também outra coisa que a gente saiu um pouco desse lugar. Eu vou ser muito sincero, estou muito à vontade com vocês, né? A Adriana é minha colega de trabalho, eu não sei se eu nem digo isso em todos os lugares, que dependendo do lugar, um grupo maior, causa mais estranhamento, mas com vocês estou muito à vontade. A gente também foi saindo de um lugar de analisar. Uhum. A gente trabalha com a filosofia como referência, a filosofia da diferença como referência. A gente trabalha com narrativas e experiências. Somos sujeitos narradores. Quando narramos, não tem como não falar de nós, do jeito que somos, do que pensamos. Quando eu trabalho com a transcrição interessada, né, que eu transcrevo algumas partes, então a gente trabalha com a transcrição interessada de uma conversa, a gente trabalha também com o que a gente escreve de memória, o que foi os sentidos que a gente deu para aquela conversa, mas quando eu trago a narrativa daquela conversa, eu trago para eu pensar as minhas questões de pesquisa com aquela conversa. Entende que parece que é um deslocamento pequeno, mas é diferente de analisar. Eu não sei se eu quero analisar mais, já analisei muito. Eu hoje quero pensar com. Eu quero pensar as questões de pesquisa, porque todos nós que fazemos pesquisa temos as nossas perguntas, temos as nossas questões, mas eu quero pensar as questões de pesquisa com aquela conversa. E aí, sabe, Carol, às vezes as questões que eu estou pensando, da conversa que eu tive, por exemplo, com a Ana Paula, não deu conta. Aí eu digo, poxa, Paula, mas eu ainda fiquei com umas coisas na cabeça. Sabe, ainda tem umas coisas encasquetadas aqui que eu ainda queria conversar mais com você. Vamos marcar outro dia? Quando é que você vai na Unirio? Porque é isso, a gente vai vendo. Eu posso ir na tua escola. Pode ser depois da escola? Você pode ficar um pouquinho mais? Entende como é que tem todo um movimento aí? Por quê? Porque esse outro também tem isso também nas nossas ações de pesquisa, no nosso grupo, com esses referenciais. Para nós é muito importante de que esse outro com o qual trabalhamos, ele é um sujeito que faz parte da pesquisa e que vai fazendo parte desse grupo que a gente vai se relacionando no tempo daquela pesquisa. Muitas vezes, dependendo do que a gente faz, a gente não continua com aquele grupo, muitas vezes continua, né? Depende muito do interesse. Então, não sei, Carol, se eu posso te dizer assim, eu acho que o grande desafio de trabalhar com conversa não tem, eu vou te dizer, não existe assim uma indicação de como fazer, mas eu acho que existem alguns princípios. Eu gosto muito de trabalhar com os princípios que para mim são sempre epistêmicos, teóricos, éticos, políticos. E eu sempre, mesmo como professora, eu gosto de saber quais os princípios que são constitutivos da minha prática ou da minha ação de pesquisa, e eu vou tentando dar vida a esse princípio, sabe? É como se fosse um esqueleto, e ele vai ganhando carne, vai ganhando vida, movimento. Então, eu acho que um dos desafios para mim, com muita tranquilidade, que eu acho de trabalhar com a conversa, é porque como se a gente estivesse pisando numa coisa assim, que às vezes o pé atola muito, às vezes a gente cai, deita e não consegue levantar, às vezes a gente anda com muita segurança, às vezes a gente não sabe muito por onde ir. E aí tem outro autor, que é do campo da história, Elisiana, né, que é do campo da história, pelo menos ela estava ali. A Elisiana é da arte. Tá, mas tinha alguém que estava ali que já se mexeu. Essa é Tá bom. Porque eu estou dizendo que esse que é a Ana Paula que saiu agora, que ela tá certo. Esse autor que eu vou trazer, que também é outro que a Regina e Nilda nos apresentou, e eu gosto demais dele até hoje, que é Carlos Ginzburg. Carlos Ginzburg é um autor do campo da história, e ele vai trabalhar com uma ideia maravilhosa quando ele vai discutir essa questão do rigor. Ele vai dizer que numa pesquisa
que não é uma questão de ser quantitativa, porque eu posso trabalhar com conversa, posso trabalhar, a gente sabe disso, que hoje não tem essa coisa, o que é qualitativo não tem quantitativo, o que é quantitativo não tem qualitativo. Essa cisão aí, a gente já rompeu com isso. Sim, acho que é mais questão de princípios do que isso. Mas aí o Guizzo vai dizer que tem uma pesquisa que ela é do campo do indiciário, da sinalização, e nessa pesquisa faz parte dela a intuição. Faz parte dela um rigor, aí ele diz, precisa ter rigor? Precisa, mas um rigor flexível. Eu adoro essa ideia de trabalhar duas palavras, né? Como na nossa língua a gente chama, são oxímoros, né? Que elas têm... Imagina se eu imagino um rigor que seja flexível. Nossa formação, o rigor é uma coisa que não é flexível, né? Então, essa ideia de um rigor flexível no paradigma indiciário, que Ginsburg vai trabalhar com paradigma que ele chama paradigma indiciário, o modo indiciário de fazer pesquisa. Ele vai trabalhar fazer pesquisas na época da Idade Média, vai trabalhar com inquisição, vai trabalhar com pormenor insignificante. Ele também nos ajudou muito a prestar atenção no insignificante, no mínimo. Então, é esse rigor. Então, às vezes é uma sinalização, é ficar atento quando está conversando com o professor, que às vezes você está conversando, tem alguma coisa que o outro que a gente está, ou criança, o professor jovem, se cala, fica um silêncio. Aí depois você também trabalhar com essas memórias e pensar, por que ficou esse silêncio? O que será que ele está me intuindo, está me dizendo? E sempre também, aí é outro princípio importante, sair do lugar da verdade. A gente sabe que, né, André, que esse lugar que a gente está não é o lugar da verdade. É um lugar de, por isso que é pensar dizer o que a gente pode pensar naquele momento, o que a gente pode pensar com nossas questões, a partir das conversas que a gente tem. Né? Então, como é do campo da complexidade, é interrogar essa verdade, é interrogar a universalidade, é interrogar algo que, se a gente está trabalhando no nosso grupo, a gente não acreditar que isso se aplica a todo um campo, mas a gente pode dizer que a gente vê com muita frequência, a gente escrevia com muito cuidado, as professoras com as quais eu trabalho, as crianças com as quais eu convivi, as pessoas que eu tenho acesso na rede. Eu acho que vai ficando... Não sei se eu te respondi, eu estou pensando com tua pergunta. Super respondeu, eu acho. Muitíssimo obrigada. Eu estou pensando com o que você falou, porque mas é isso que a gente vai vivendo. Carmen, é muito bacana te ouvir. Eu estou assim amando. Muito porque obrigada. Assim, é engraçado, né, a gente perceber que o quanto que a gente precisa ouvir o outro para também se autorizar a fazer uma série de outras mudanças, né? Então, assim, isso tem acontecido no nosso grupo em vários momentos, né? Eu acho que está acontecendo agora com essa transcrição interessada. Foi engraçado porque acho que eu falei, não sei se foi com a Carol ou com a Elis, na última orientação, foi com você, né, Carol? Que eu virei e falei assim, mas você não precisa transcrever tudo, né? Ninguém aguenta, né? Eu acho que assim, você pode buscar, né, na fala, né, nas conversas que você está fazendo, né, algo que realmente vai entrar, né, que vai realmente... E aí você fala isso, né? Que te faz pensar, né? Aquilo ali, exatamente. Caramba, aquilo ali abre uma possibilidade. Caramba, Ana Paula falou algo que eu nunca tinha... Olha só, aquilo ali faz uma diferença. Aí às vezes o próprio gesto, né? O gesto, às vezes, fala muito mais do que uma frase transcrita. Mas eu acho que tudo é válido, né? Oi? A gente tem que chamar de transcrição interessada, porque depende do interesse. Eu adorei esse nome, mas não importa o nome, o que importa é o que é, né? Assim, porque assim, eu também, eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado, transcrevi tudo. No doutorado eu ainda fui um pouquinho mais esperta e paguei para alguém transcrever para mim, porque eu não estava dando conta mais de tanta coisa que eu tinha. Mas eu acho que é outro momento, né? Por exemplo, o Otávio, ele está trabalhando também com um processo que chegou há pouco, com outro doutorando que já defendeu meu, né, com o Tito, né, que hoje não pôde estar conosco, mas que é o que a gente chama hoje de informante qualificado, né, ou seja, como é que você chega nos sujeitos, né, ou nos participantes da pesquisa, né, como a gente faz. Então, assim, que a gente tem usado muito isso dentro do nosso grupo. Então, um indica o outro, né? Assim, então, e Otávio está chamando de informante qualificado a partir, né, dos estudos que ele está fazendo. Então, que antes a gente tinha todo
achava que era o rigor e que não era flexível, né, porque a pesquisa não permitia, ou a nossa concepção de pesquisa, na realidade, não permitia, e é muito bom a gente poder mudar, é muito bom estar aqui com você, né, que falando assim, não, mas não precisa ser desse jeito, né, e assim, é legal para a gente ouvir, é legal a gente, porque a gente passa a se autorizar mais, né, e se aproximar ousar mais, produzir mais, botar na rua o que a gente pensa. E conseguir entender que os teóricos já nos autorizavam a fazer isso. Quem não nos autorizava era nós mesmos, éramos nós mesmos, né? Porque quando você trabalha com Morin, quando você trabalha com os teóricos críticos, com teóricos da diferença, a filosofia da diferença, eles já tinham liberado para a gente, né? Então, assim, a minha questão para você já acabou respondendo quando você fala com a Carol, porque eu ia falar assim, a questão de como vocês fazem esse movimento, e você já falou lindamente, de abertura no sentido do desapego, né? Porque é isso, é desapegar, saber que você não precisa fazer da forma como você foi ensinada ou como você fazia, né? É possível você se abrir para o novo, né? Então, eu vi que o Otávio está aí com a carinha aparecendo. A intuição, eu acho lindo também, porque aonde eu, no meu tempo, quando eu comecei a pensar pesquisa e ser professora, intuição não entrava. Não. Como não? Caramba, intuição é muito importante, né? Ginsburg vai dizer, intuição, faro, golpe de vista, igual um caçador. Vai, quem foi que levantou a mão? Otávio, fala, querido. Então, eu estou aqui, de novo, eu acho que certificando algumas posições que eu assumi, inclusive, no mestrado, né, e que me foram muito caras na época por conta da metodologia, né, a metodologia científica, né, e eu me cobro muito em relação às questões metodológicas para poder fazer a pesquisa, né, mas eu comecei naquela época a estudar um pouquinho Foucault, né, e perceber que a questão do discurso, é por isso que a questão da conversa ela me apeteceu tanto, né, porque quando eu faço a leitura da minha pesquisa a partir do Foucault, eu estou tentando entender, e eu acho que tem uma palavra do Deleuze, que eu acho que é muito propício para a gente pensar aqui, que é a questão da disjunção inclusiva, né? Isso é lindo. Que é justamente você estar presente na pesquisa e com o sujeito da pesquisa, ou seja, é você e ele na pesquisa, e não somente o sujeito da pesquisa, né? Então, a minha pergunta para você, Carmen, é justamente nesse sentido, né? Se a gente vai, numa conversa, né, buscar aqueles elementos, né, no interstício do pensamento daquela pessoa que está dizendo, que está falando, que está conversando contigo, né? E que o Foucault chama isso de análise do discurso, né? Ele trabalha com análise. De buscar encontrar na conversa aquilo que ninguém está vendo naquela conversa, né? E que, se você está na conversa, você também é um participante, né, na questão da disjunção inclusiva, porque é você e o outro, né, na conversa. Como que, e aí eu vou trazer aquela provocação da Adriana, né, de ser o generoso, né? Como você ser generoso nessa conversa e não tomar, principalmente no meu caso, né, que eu falo demais, né? Você imagina numa conversa com pessoas que pesquisam aquilo que me interessa, que eu gosto e que e eu vou querer falar, e como que eu posso ser generoso nessa conversa, né? Em participar da conversa, mas escutar mais na conversa, né? Até para poder colher nesse diálogo, né, aqueles elementos dos quais a gente não estão assim explícitos na conversa. Eu acho que é isso a minha questão. Otávio, eu acho que, escutar, eu acho que é um exercício que todos e todas nós precisamos praticar muito. Como a Adriana disse, principalmente nós, professoras e professores. Eu acho que não tem jeito.
Eu nem acho também, assim, de verdade, eu nem acho que a priori, numa conversa, nós pesquisadores e pesquisadoras precisamos falar menos. Eu não vou para uma conversa pensando nisso, mas, assim, no grupo a gente discute muito isso. Mas também fomos discutindo porque a gente foi também vendo que, às vezes, o outro quase não falava, né? Só a gente falava. Mas eu acho que não é um a priori, porque ambos podem falar muito. Tanto quem tá nessa posição, nesse momento de alguém que é que está realizando a pesquisa, como o outro que está ali e que está com você nessa pesquisa, né? Eu acho que ambos podem falar muito, eu acho que essa não é a questão. Mas a grande questão, e eu acho que, eu vou dizer por mim, eu fui aprendendo, né? No nosso grupo a gente vai também vendo isso, conversando, vendo o que vai. Eu fui aprendendo se o outro está falando, né? Eu escutar, mas não é também um escutar até o outro terminar de escutar, senão não é uma conversa. Entende? Porque tem também, o outro está falando. Né? Tem uma ideia que o outro fala, mas também se a gente tem um outro que fala a vida inteira, não. Tem uma hora também, uma conversa, e assim, né? Você concorda com o corpo, com o rosto, com o gesto de mão, mas às vezes você fala, poxa, caramba, Ana Paula, eu não tinha pensado nisso. Pô, mas espera aí, você está falando uma coisa que eu nunca tinha percebido no Rafael. Fala para mim mais um pouco disso. Bom, aí a conversa já vai para um outro lugar que talvez não fosse o que ela, professora, estivesse pensando quando começou a falar. Eu acho que se é uma conversa e a relação é dialógica, né, ambos são sujeitos. Então, como é que a gente exercita um encontro onde a gente também se coloca também sem ter tanto mas isso só fazendo, sabe? Sabe uma coisa que só fazendo? Sabe, Otávio, só fazendo. Só fazendo, porque aí também vai acontecer, por exemplo, você diz, né? Você falou que você adora falar. Você vai lá, vai conversar com alguém que está falando uma coisa que te interessa muito. E aí a pessoa fala e você fala e você fala. Aí quando você vai ouvir, ninguém precisa te mostrar. Você vai ver assim, caramba, olha isso. Só dá eu, né? Só dá eu tomei a cena. Mas às vezes tem que acontecer isso para a gente se dar conta, entendeu? Entende? Bem legal. Por mais porque às vezes você vai com uma intenção. Mas entre a intenção e a ação, mas o exercitar é que vai nos formando. Nos formando como? Como pessoas mais atentas, com mais abertura para escutar, mas um escutar também, que também não é só escutar o outro, senão não é conversa. Eu acho que tem uma coisa aí também, eu vou passar para você já, tá, Elis? Eu acho que tem uma coisa aí também de algumas concepções que a gente traz na hora do diálogo, né? Então, assim, se o seu diálogo é promover uma disputa, né, de ideias, aí a necessidade que você tem de falar, ela ocupa um lugar diferente de quando você tem uma conversa interessada de pesquisa, né? Isso é verdade. Porque você vai conversar com o outro, porque o outro tem várias coisas que você quer saber dele. E se você quer saber dele, será que é tão mais importante você falar sobre o que ele está falando ou sobre o que você está pesquisando? Então, assim, eu acho que é meio que buscar um pouco, com mais clareza, né, o foco, né, daquele momento. Né? Você não está, por exemplo, numa mesa de debates, né, de ideias. Isso é verdade, é importantíssimo. Então, assim, o espaço da conversa na pesquisa é diferente, por exemplo, se eu e Carmen formos defender algumas das nossas ideias numa mesa de debate na Unirio, em algum evento, né? Em que cada um tem o seu espaço de fala e vai defender ali as suas ideias. A conversa na pesquisa, ela tem um outro foco, né? Um outro movimento, eu acho, né? Então, nesse momento, a escuta, ela faz mais sentido, talvez, Otávio. Né? E vai ter momentos, Otávio, que é isso, a gente vai conversar e é possível contrapalavras e interrogações e perguntas. E tem uma hora no campo da alfabetização, vou falar do campo que eu entendo, que às vezes acontece isso. Né? Sei lá, estou conversando com uma professora lá depois do fala, isso acontecia a beça.
E a professora ainda defendia, né, um modo de alfabetizar tão arraigado, tão vinculado a uma concepção tão mecanicista de alfabetização, e acreditando que, porque mudou um modo de fazer, aquilo ali foi uma grande mudança, entende? Mas aí não dá para eu entrar numa conversa ali com ela nesse momento, no sentido de falar o que eu acredito e defendo, porque vai virar uma aula, entendeu? Ou eu vou desqualificá-la, por exemplo, porque ela vai perceber que eu não estou concordando com ela, mas ali o momento não era de eu concordar ou discordar, era, na verdade, para conversar. Mas tem hora também, isso acontece, que o que o outro está falando e o ponto de vista do outro é tão distante do que você defende, que aí vai caber mais ouvir naquele dia. E a conversa vai ser até menor, entendeu? Vai ser um tempo maior de escuta, né? Por quê? Porque se você entrar na conversa realmente, você vai ter que se posicionar e dizer outra coisa, sabe? Aí você pode até calar o outro também. Por isso que eu digo que a intuição também conta muito. A sensibilidade, a intuição, ter atenção. Por isso que a gente tem que estar, gente, não tem como. É entrar numa conversa, mas não é uma conversa do bar distraído. Tem que ser uma conversa atenta. A gente ali está nesse movimento de ter atenção, de estar atento ao que está acontecendo, sabe? No sentido de calar, de falar, de contrapor, de contra-argumentar. Às vezes você tem uma intimidade tão grande já, uma afinidade, às vezes, uma afinidade, né, com aquela pessoa que você está falando, que é bacana, dá para você fazer uma outra pergunta. Criança é bárbaro, né? Você está conversando com criança que vai falando as coisas, você faz uma pergunta. Aí ela, daquela pergunta, ou mesmo adulto, as perguntas também ajudam muito. Né? Porque quando eu faço a pergunta, eu também não estou no movimento de dizer, olha, eu discordo disso, mas um será? Por quê? Quem garante? Sei lá, gente. Tensionar, né? Tensiona, né? Você também interroga, mas não... Porque eu acho que o desafio maior, vou dizer de novo, da conversa, que a gente termina ocupando um lugar que é um lugar mais perigoso que a entrevista. Pronto, eu vou usar a palavra perigosa. Mas é um lugar mais perigoso que a entrevista. É que você não controla, né? Você não é mais controla. Perigoso, porque como você sabe que está na conversa e o que você fala? Às vezes você pode falar uma coisa e calar o outro. Às vezes não. Você está numa conversa bacana que abre muitas possibilidades. Mas eu acho que tudo isso, do meu ponto de vista, eu acho que é para ir para a tese ou para a dissertação, sabia? Porque a gente também tem uma cultura muito... Isso já foi muito forte, eu acho que cada vez menos forte. De só botar na tese, no texto, o que deu certo, o que foi muito bom. A gente diz assim, algumas coisas a gente leva por debaixo do tapete e isso jamais entra na discussão metodológica. Gente, a discussão metodológica, a gente precisa ter coragem de falar para poder inspirar um outro, claro, para poder abrir possibilidades. Isso é a pesquisa. Outro. A pesquisa é tudo isso, né? É tudo isso. É tudo isso. Você ir lá querer conversar, Otávio, com a pessoa e você falou o tempo inteiro, aquela pessoa não conseguiu falar nada. Aí você chega em casa e vai pensar, aí você vai trazer esse momento. Cara, quando eu via o que eu gravei, ou quando eu relembrei, rememorei, eu acho que também tem nossas memórias, a gente tem caderno de campo. Eu, por exemplo, anoto com muita facilidade. Eu às vezes, escuto melhor escrevendo, sabia? Quando eu anoto assim, muito rápido. Então, a Regina dizia isso pra gente. Tudo bem, as pibidianas, cadê Carol? Não, a Carol tá aí. As pibidianas diziam lá como é que elas anotavam. Eu, com meu caderninho. Começou o pibide, eu dei um caderno para cada uma. Eu tô rindo. Carol, por que eu tô rindo? Porque as meninas usavam com muita maestria o celular para anotar. Usava outras coisas, e eu com meu caderno de campo e minha caneta, e de preferência meu lápis. Aqui, olha para isso. Olha para isso. Cada um dentro do seu movimento, né? Da sua zona de conforto. Né, tem que ter as anotações, sabe? Porque às vezes é uma fala da criança, é uma fala da professora que você em casa vai parar. Né? Eu não sei, eu acho que a conversa... Eu vou passar, Carmen. Ela arrisca, né? Fala. Olha o caderninho do Otávio. O Otávio da Cadê, filosofia. Otávio? Mostra de novo, Otávio. Cadê? Você tem teu caderno de campo.
Eu adoro. E, Otávio, eu adoro sem linha. Eu adoro sem linha. Agora, eu vou passar para a Elis, mas eu quero que você vá pensando também, só para você, só tirar a dúvida, se as conversas que vocês têm feito também são conversas em grupo, ou é só de um para o outro. Mas a Elis vai falar. Fala, Elis. Carmen, obrigada pela fala, trouxe muitas coisas para a gente pensar e desenvolver aí Eu já estou na fase da escrita, né? Então, a gente trouxe uma parte para o trabalho chamada sessão dialógica, mas antes de conhecer essa metodologia, né? A conversa como metodologia, assim, apesar de estar sempre já nas nossas, como a Adriana falou, já fazia parte, né, dos trabalhos do nosso grupo. Mas, então, assim, eu conversei com várias pessoas, estive no campo na escola, e eu tenho trazido. Tem uma fala aí de um pequenininho que chegou aqui para participar também. É ótimo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Ai, que lindo. Tô querendo pegar o seu. Ela tem gêmeos, Carmen. O doutorado dela rendeu tese de 2 gêmeos. Cara, isso acontece tanto nos doutorados e nos mestrados. São as teses e os filhotes e as filhotas. Lindo. Gêmeos. Aí eu anotei. São gêmeos. Eu anotei aqui até lendo o texto, fiz uma anotação no texto na página 178. Você fala assim, que as vozes dos praticantes da pesquisa não sejam ilustrações para o texto de pesquisa. E aí eu estou desenvolvendo, né? Eu tenho chamado assim de conversa entre. Eu promovi nessas sessões dialógicas conversas entre as pessoas que eu convidei, que assim tinham tudo a ver com a minha pesquisa. E agora na escrita eu tenho trazido essas pessoas para conversar entre si, assim, conversar com os meus dados do campo prático na escola, e tenho trazido essas pessoas que, digamos, eu tenho 2 momentos de campo, um campo que eu fiz na escola e um campo que eu convidei pessoas que trabalham com uma ideia parecida com a minha, que é a ideia de educação hacker, para serem para dialogar comigo a respeito de práticas em comum. E aí agora na escrita eu tenho trazido isso. E aí fica esse desafio, né? Como não deixar esses praticantes, né, como ilustrações para o texto? Então, eu gostaria que você comentasse, não vou falar muito mais. Olha, a conversa é cheia de desafio, mas é que a pesquisa é cheia de desafio. Eu penso isso, vocês, eu acho que vocês, não sei se vocês trabalham muito com imagem, né? Mas eu acredito que sim também, né, Adri? Vocês trabalham com imagem? Depende da pesquisa, pois né? Assim, mas não necessariamente. Tá. Por exemplo, a imagem é muito comum também a gente trazer, às vezes. Isso é uma discussão no nosso grupo que a gente vai fazendo, e vai e volta, porque entra outros grupos. Por exemplo, trabalhar a imagem muito como ilustração. E a imagem não ser parte do texto, entrar na conversa. E é muito comum também, e esse é um desafio para nós, que trabalhamos com narrativas, que no fundo você vai fazer uma transcrição ou você vai trazer anotações de memória de uma conversa que você teve e você vai levar um relato, uma narrativa de um sujeito praticante que estava com você na pesquisa. Um grande desafio é não trazer essa narrativa como uma ilustração, no sentido que você traz a fala da pessoa que você conversou, mas é muito comum depois, logo embaixo, você falar de novo tudo que a pessoa já falou. Eu tenho uma maior agonia de ler um texto desse, que a pessoa já falou, já está falado. Então, qual é o grande desafio que eu penso? Que aí está posto esse desafio. Nós também enfrentamos isso. É o desafio da gente trabalhar com as narrativas, com as conversas que nós tivemos e trazer o que as pessoas falaram, mas trazer de um modo que a gente possa continuar essa conversa, pensar nossas questões de pesquisa com essas narrativas. Na verdade, eu ousaria dizer que trazer para o texto, é como se agora aquela conversa que a gente teve
a gente traz para o texto alguns momentos, né, daquela conversa para pensar as questões de pesquisa, e é como se a gente continuasse no texto conversando com aquelas narrativas, né? E não dizer de novo, porque às vezes é muito comum num determinado campo da minha área da educação, que a gente trabalha com fala de professoras, hegemonicamente é muito comum. A professora fala, depois você fala o que a professora falou, mas aí na nossa escrita tem um tom de verdade, sabe? Ou para dizer que o que ela falou tá certo, eu não estou dizendo que é exatamente isso, mas qualificando a fala, né? isso está subentendido ali na nossa escrita, sabe? Você vai qualificando, vai dizendo se concorda ou discorda. Eu acho que outra coisa é pensar com, então trazer as falas para dizer, olha, o que fulano não sei, o que fulana trouxe, e me faz dialogar, e me faz trazer o autor tal, olha o que ela disse, eu não tinha pensado, eu já pensava nisso, mas me apontou isso, sabe? Eu acho que, sabe, Elis, né? Eu te chamo Elisiane. Eu acho que esse é um desafio que está posto. Porque a gente sair desse lugar da narrativa ser algo que vem para a gente dizer de novo ou qualificar aquela prática. Eu não quero qualificar a prática. Eu quero, na verdade, pensar minhas questões de pesquisa com aquele sujeito com os quais eu pratiquei a pesquisa. Agora é um desafio. Eu acho que, na verdade, a gente continua conversando, sabe? Por isso que o texto, cada vez mais lá no nosso grupo, os estudantes têm assumido, tanto doutorando como mestrando, se a gente olha as últimas pesquisas, a gente tem assumido cada vez mais um texto muito narrativo também. Sabe, o nosso texto escrito tem sido um texto bastante narrativo. A gente tem assumido algumas Não é? pesquisas, a pesquisa narrativa, até já usamos muito a Jossô também, a partir, né, dos estudos dela, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. A gente trabalha muito com Cornélio Clandinan. Sim, Aquele livro, nós vocês também. têm? O livro deles em português? Sim. Tem, né? A gente trabalha né? muito com esses dois autores canadenses. Uhum. A gente trabalha a pesquisa narrativa o tempo todo. Aliás, vai ter uma coisa bacana, que eu não sei se você sabe. Quais são os autores canadenses? O Clandinan. Clandinan e o Connelly, né? Connelly e Clandinan. Tem um livro em português, Pesquisa Narrativa. Adriana, tem? Sim, eu tenho ele. E quem usou esses textos, Otávio, está na tese da Ana Lúcia. Ana Lúcia é a minha orientanda que defendeu o ano retrasado. Isso. A Elis também pegou, texto... não pegou, Elis, esse texto? E tem um texto em espanhol deles. Fala, Oi, desculpa. Elis, pode falar. Eu disse que eu não peguei, mas eu estou trabalhando, né, Adriana? Eu acho que sem ter lido, eu estou trabalhando um pouco assim, nessa pesquisa narrativa. Nós temos assumido muito a pesquisa narrativa como uma perspectiva de pesquisa. Por quê? Porque conversar é narração. Exatamente. Porque aí você traz uma coerência, né? Eu penso assim, que se você tem, por exemplo, a metodologia de conversa como esse modo de fazer a pesquisa, de conversar com sujeitos e tal. E aí, se você traz isso para o seu texto, você está tendo uma coerência, né? A gente tem trabalhado muito. Fazer e escrever. Inclusive, na sexta-feira agora, olha, já vou dar a dica, mas se a Adri ou a Adriana, cadê? Eu me lembrar para o WhatsApp, eu mando pelo WhatsApp. Eu acho que, não sei como começou, acho que é Tiago, não sei se você conhece Tiago Ribeiro, Adriana. Né? Não conheço. Tempo, não. Conheço do livro aqui, né? Tá, isso. Tiago Ribeiro e Rafael. Rafael fez mestrado no nosso grupo, eu como orientadora. E Tiago, eu conheci na graduação do Unirio, então ele foi bolsista IC, acompanhou todo o FALE, tanto que a tese dele é sobre o FALE. Né? Depois ele fez mestrado no PPG Edu, fez doutorado, e as pessoas gostam muito de Tiago. A gente virou amigo, a gente trabalha junto, a gente escreve muito juntos. Tanto que esse livro nasce dessa ideia quando a gente dizia assim, caramba, sempre que a gente vai... Porque acontecia isso. Sempre que a gente ia para nossas bancas, né? Que a gente botava conversa, a gente era questionado para caramba, mas o que é isso? Onde existe? Quem falou sobre isso? Volta de novo para o que você falou, Adriana. Quem falou sobre isso? De onde vocês tiraram essa ideia? A gente recebia um monte de cutucadas, assim, às vezes mais delicadas, às vezes menos delicadas, né? Nas bancas. Até que um dia, quando os meninos terminaram,
a gente conversando nós três, né, que a gente conversava muito, foi um momento muito bom de encontro. Vamos tentar organizar um livro sobre conversa com metodologia. Sabe por quê? Porque o que acontece com o grupo de vocês? Muitos já praticavam conversa. Muitos. Vamos, porque aí esse livro puxa outro livro, puxa outros artigos, e aí a gente vai levando menos cutucada, alfinetadas danadas de que isso não existe. Então, no mundo acadêmico, entende? Passa a existir, né? Passa a existir. Porque, na verdade, a gente já exercitava, entendeu? Já fazia, né? Então, por isso que a gente tem essa ideia, de fato, esse livro circula de Mas o que vai rolar na sexta-feira? E o que vai rolar na sexta-feira? E Tiago, eu acho que começou com Tiago e Graça Reis, da UFRJ, tem vários grupos de pesquisa envolvidos, vai começar um fórum permanente de pesquisa narrativa. Ah, que massa! Vou mandar para vocês o cartaz que eu já tenho. Vou mandar assim que terminar. Vou mandar já. Pelo WhatsApp. Eu estou mandando um WhatsApp para você agora. Você me mandou também. Eu mando o que a gente já tem ali. Então, ele vai ter uma sala, que aí os grupos que estão organizando, o Tiago que estão organizando isso. Os grupos, e cada um tem os grupos. Vai ter uma sala com não sei quantos participantes, mas vai transmitir pelo YouTube. E sabe quem vai falar sexta-feira? Vai ser 16 horas. Pesquisa narrativa, né? Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa. E sabe quem vai falar na sexta? Que show! Nilda Alves. Perfeito. Foi bom que me lembrou disso, porque a gente tem trabalhado muito na perspectiva de uma pesquisa narrativa, ou a gente trabalha muito com o pessoal lá da Argentina, uma investigação narrativa, né? Inclusive, eu e o Tiago estamos vinculados a um doutorado de investigação narrativa na Argentina, que, na verdade, tem todo um trabalho do Daniel com Luiz Porta em Mar del Plata, mas a pós-graduação se dá em Rosário. Então, tem autores, estudantes brasileiros de outros países. Deixa eu ver se eu mando aqui, antes que eu esqueça. Eu já tenho um cartaz. Porque eu acho que é bacana a gente começar a trabalhar com essa ideia. Porque e a gente está fazendo isso, a gente precisa criar esse grupo para a gente também se ajudar, né, Carmen? É lógico, é aquilo, sabe? Porque, quer ver, vai ser sexta, 14 horas. Eu vou passar já para você. Ótimo, já vou pôr na agenda. Aí, vocês põem também quem puder. Quer ver, Adriana, porque você me mandou o link hoje, né? Eu já tenho você aqui. Isso vai ser o primeiro encontro. Já mandei. Perfeito. Então, pode deixar que eu partilho no nosso grupo já com eles. Porque vai ser o primeiro encontro de um fórum permanente sobre pesquisa narrativa. A nossa ideia é trazer a Denise Najmanovic. Perfeito. Nossa, já estou nesse fórum. Olha só. Contem comigo. Se some. Entendeu? E aí pode ser que a gente pense e alargue esses grupos, porque assim, os grupos sempre levam para a sala, igual a gente está aqui, né? Sala, não sei se é Zoom, se é Meet, e é transmissão pelo YouTube. Para a gente pensar isso. O livro, né, Adriana, da Clendinan e do Connelly, eu nunca sei quem é o nome do homem e da mulher, embora eu conheça. Eu também não sei. Eu sempre misturo os dois, mas é bonito que eles vão falar assim, tem um capítulo, Otávio, sobre de textos de campo, e depois tem um outro que diz assim, como, eu acho que a palavra é essa, transformar esses textos de campo, como fazer que esses textos de campo virem notas de pesquisa, viu? Ou seja, vira tese ou a dissertação. Eles até falam da conversa, eles citam, mas não entram, sabe? Nesses dois autores canadenses, que são uma referência. Eu os conheci num livro pequeno, em espanhol, organizado pelo Jorge Larossa e uma outra professora que se chama Déjame que te cuente. Nossa, que lindo. Muito lindo esse texto do Connelly Clendinin. Foi Nilda que nos apresentou Xerocá. Depois a gente foi a... eu conheci na pesquisa dessa minha orientanda, porque ela fez o doutorado dela, ela ficou 6 meses em Portugal e ela foi pesquisar a Escola da Ponte e meu Deus. Eu sei que você está falando, agora a cabeça também fugiu. Não, uma outra escola. Não. Voz do Operário. Voz do Operário. E aí ela pesquisou também a Voz do Operário, porque quando eu morei em Portugal, no meu pós-doutorado, eu conheci a Voz do Operário, que ninguém sabe, que é a que dá origem à Escola da Ponte. Que todo mundo conhece.
que todo mundo conhece, porque aí o marketing do Pacheco é ótimo, né? É ótimo. E aí, mas a Voz do Operário é incrível, né? E ela foi pesquisar essas duas escolas, e aí a gente fez a pesquisa narrativa, foi quando a gente teve esse movimento, porque a pesquisa dela é lindíssima, inclusive, depois eu posso até te passar, é uma narrativa maravilhosa. Então, a gente precisa cada vez mais estudar, né? E aí foi aí que a gente foi estudar, usou esses dois. A gente precisa cada vez mais estudar, exercitar uma escrita narrativa, né? Também. Porque é uma autoria, né? Essa coisa do que é científico, mas o que é científico também muda, porque muda os paradigmas, mudam as epistemes, outras se tornam, né, tornam possíveis. Aquilo também que Boaventura diz, né, de você dar visibilidade ao que historicamente, nessa luta, né, de hegemonia, vai sendo invisibilizado. Sim, sim. Não é? Porque sempre falamos, sempre conversamos, sempre narramos. E você sair daquela estrutura, né, de pesquisa em que você tem capítulo 1 para uma coisa, capítulo 2 para outra coisa, capítulo 3 para outra coisa, e assim vai, né? E o capítulo metodológico, onde só ali que vai acontecer você vai mostrar a pesquisa. Então, assim, a gente tem tentado, já há bastante tempo no nosso grupo, fazer uma escrita que ela é autoral, ela é narrativa, eu tentei fazer, fiz isso um pouco no meu doutorado também, mas que envolve também uma autonomia muito grande, né, Karen? Então, você tem que ter uma apropriação, né, da própria escrita, que nem sempre o estudante tem a princípio, né? É mais difícil as pessoas adquirirem isso, né? Então, a gente tenta fazer isso como um movimento dentro do grupo, mas não é fácil, é um desafio que a gente também tem. Sempre um desafio, mas também, né, pensa, se não é para fazer o mesmo como hegemônico, né, que eu estou chamando esse mesmo de hegemônico, sempre é desafiador. Mas também, se não é desafiador, vale a pena? Pois é. Passar um tempo da tua vida, né, escrevendo uma monografia, ou uma dissertação, ou uma tese, se não for para a gente, né, atolar o pé, desatolar, mergulhar, errar, acertar. E também a gente também vai trabalhando com outros princípios, né? Porque Teresa Esteban, Teresa Esteban vem do campo da avaliação e ela vai trabalhar ela trabalha, né, com a perspectiva de avaliação como prática de investigação, que para mim é de fato o que muda, né? Uma investigação, prática de investigação, onde ela diz, olha, não tem esse negócio de erro construtivo. O erro não constrói. Não estou preocupada de o erro construir acerto. Eu estou preocupada de trabalhar com o desafio de entender que o erro é constitutivo do processo de conhecer. É totalmente diferente. Claro, totalmente. Trabalhar a ideia de erro construtivo ou trabalhar o erro como constitutivo do processo de conhecer. Por isso que a gente precisa, quando vai levar para nossas teses e dissertações, dizer do que se vive, né? Dizer que, poxa, olha, não dava conta, eu quando comecei não sabia para onde eu ia, olha, mas aí foi dando isso, foi dizendo, olha, fiz, abandonei, precisa dizer. Né? Eu acho que nosso grupo, a gente sempre tem uma parte, a gente nem gosta nem de chamar de mais capítulo, a gente sabe de movimento, sei lá, o nome que dê, e aí também a gente vai trazendo também uma mão dada mais para uma opção poética, né? Que vai se preocupando mais também com uma estética, outra, mas a gente diz às vezes das nossas opções. Tem opções que são teóricas, metodológicas, assim, epistêmico, teórica, ética, política e metodológica. As opções estão lá. No nosso grupo de pesquisa, a gente vai se inscrever, mas cada um vai dizer como se inscreve aí, nos estudos e campos cotidianos. Mas não é exatamente nessa parte onde a gente diz da opção que a gente vai falar de como a pesquisa foi feita. Aliás, Regina, há muito nos diz que a gente pode até dizer lá, e dizer para o autor, olha, essa pesquisa, o trabalho, dizer da gente. A gente nem se inscreve no campo da pesquisa autobiográfica, nosso grupo não se inscreve nesse campo. Você falou da Jussô, lembrei disso. Mas é muito difícil quem trabalha com narrativa também não começar
uma escrita onde a tua história não está lá, porque é narrativa. Por que você escolheu esse campo? Qual é o teu lugar, né? Que lugar é esse? Por que essas perguntas e não outras? De existência, claro. Mas isso não quer dizer que eu estou inscrita no campo de uma pesquisa autobiográfica, necessariamente. Né? E Regina dizia, olha, de verdade, o capítulo referente à metodologia devia ser o último. Eu posso dizer lá na frente quais são minhas opções, mas a gente sabe por quê? Porque a gente só pode falar. Ó, a Elis, que já está escrevendo, a gente só pode falar sobre o que foi a nossa metodologia e as nossas ações de metodologia quando a gente está finalizando essa pesquisa, que é sempre um acabamento, que ela podia durar o tempo que a gente quisesse, né? Não sei, você falou isso, mas eu não sei se eu concordo. A princípio, eu não concordo. A princípio, não. Não, porque eu acho que, assim, a tese ou a dissertação, tudo é a pesquisa. A pesquisa, ela nasce desde a primeira linha, quando você... entendeu? Então, assim, eu tenho conversado muito com o grupo, né? No sentido da gente tentar desenvolver narrativas autorais, claro que cada um vai fazer da forma como se sente confortável, e eu não obrigo ninguém a fazer dessa forma, mas eu acho importante a gente pensar sobre, né? Tanto que, assim, já tive estudantes que se sentem mais confortáveis fazendo aquele modo mais conservador, tradicionado, né? O primeiro, o segundo e tal. Por quê? Porque a pessoa se sente mais confortável. E eu acho que isso é importante. É importante para o pesquisador, né? Para que ele se constitua, né? Mas, assim, eu acho muito complicado você... E, assim, a gente tem tentado fazer textos em que os dados, as conversas, tudo vem desde o início, né? A gente faz isso também. Então, você vai construindo, né, esse processo, e quem lê vai entendendo que esse processo é o tecer junto, né? Assim, a metodologia é exatamente isso. Eu não preciso falar, e a gente fez assim, necessariamente, porque você vai falando ao fazer. É um desafio, é difícil, mas quando você fala de deixar no último capítulo... Não, isso Regina dizia. A gente necessariamente não deixa. Mas ela dizia, olha, só dá para falar. Você fez o quê? Quantos encontros? O que aconteceu? Você já falou, ela dizia. E a Regina sempre defendeu esse trabalho desde o início. Ela dizia, mas dá para você falar e dizer para o leitor, de fato, o que foi naquela pesquisa, no tempo que você fez a pesquisa de campo, 3 anos, 2 anos, na tua pesquisa que você está finalizando, só dá para você dizer daquele acabamento ali, na verdade você devia falar... Depois que acabou. É isso. Você contar a história... É isso que ela dizia. Você só pode contar a história depois que a história acabou, né? Aconteceu. Porque senão é projeto, né? Senão você faz um projeto. Legal. Mas, de um modo geral, às vezes, é isso que você disse. Acontece muito de você pensar a própria opção e a própria pesquisa na parte relativa à metodologia. Nossos textos também, nos textos, isso fica esparramado, a ideia do esparramado. Né? Eu acho que é isso que você fala, do esparramar. Não, até eu acho que é importante você também ter um cuidado com o leitor, no sentido de dar inicialmente algumas pistas sobre quem é você, sobre o que é sua pesquisa, tal, porque senão fica uma coisa talvez muito diferente para a pessoa entender o que você está pesquisando, né? Eu acho que existe uma coisa que eu tento conversar com o grupo, no sentido da generosidade com o leitor, né? Dele conseguir se encontrar e não se perder, né? Totalmente, né? Então, que eu acho que é algo desafiador também para todos nós, né? Ai, gente, olha, nós temos que encerrar, sabia? Que é o que eu chamo das opções que a gente faz, né? Às vezes eu não discuto ali, mas eu digo as escolhas. Das escolhas. Se escreve aqui. Perfeito. É isso que você falou, Carmen, de você poder... Adorei isso, vou usar dessa transcrição interessada. Eu acho que dá uma liberdade, né? Porque, sabe por quê? Porque uma coisa que eu até orientava, e já estou falando no passado, porque eu acho que agora a gente tem que, a partir dessa conversa, mudar, é que assim, eu falava assim, cuide muito, né, alguns chamam de conversas dialógicas, outros de sessões dialógicas, que você chamou, Elisa, eu esqueci,
né? Sim, foi. Eu falava assim, gente, só toma cuidado com o tempo, porque se vocês gravarem 2 horas, 3 horas, é muito dado, muita coisa, você tem várias conversas, tarará, né? Mas, quando você se permite, né, trabalhar dentro dessa perspectiva que você está trazendo, você fica mais livre para trabalhar também com a conversa, né? Sem essa coisa de vai ser meia hora, 1 hora, 2 horas, né? Ou seja, vai ser o tempo da conversa. Aquela conversa teve esse tempo. Eu acho que isso nos dá mais liberdade para trabalhar, para pesquisar e para conversar, né? Mais tranquilidade também, né? É isso. Para estar presente, para estar atento. Também anotações que a gente faz, porque não são válidas nossas anotações. Sim. O que a gente lembra, os sentidos que nós demos para aquela conversa, por que não? A gente está num campo de uma pesquisa totalmente interessada. Exatamente. Não tem neutralidade aí. Claro. Não tem. A gente já abandonou esse lugar da neutralidade, do controle da neutralidade, da distância. Tanto que a gente brinca com alguns termos, né? A gente brincou, distanciamento aproximado. O Fernando Bassa, não sei se você conhece, ele vai trabalhar uma ideia do distanciamento poético. Ele publica muito, ele é muito amigo de Escria, do Larousse, ele é de Madrid. Acho que ele não mora em Barcelona, não. Eu acho, mas já foi de Barcelona. Ele tem os livros dele, porque tem uma coleção que a gente tem acesso lá na Argentina, eu gosto muito dele também, o Bárcena. Ele vai trabalhar uma ideia de um distanciamento poético, essa questão né, onde ele vai fazer uma crítica também, né, a próprio pensamento crítico, de que lugar é esse crítico. São autores assim que estão no campo, né? Tá olhando para o Otávio, estou pensando, que estão no campo da filosofia, que vai trazendo um monte de minhoca, sabe? Minhoca mais enroscada, minhoca maior, menor, mas que vai ajudando a gente a pensar e ousar e pensar outros nomes, né, Adri? Outros nomes. Eu acho que assim, essa coisa da abertura, que é uma coisa que a gente tem muito no nosso grupo, né? O estar aberto, né? Até porque como a gente trabalha com a cultura digital, uma questão que se impõe, se apresenta o tempo todo, se você não tiver abertura para ser docente hoje, você não consegue interagir, né? E essa abertura não é só em relação à integração de tecnologias digitais, né? É em relação a ser aberto ao novo, né? E esse novo, ele se apresenta de forma poética, ele se apresenta no teatro, ele se apresenta no museu, quando você faz a pesquisa, enfim, né? É o ser aberto, né? Que eu acho que é um pouco disso que você fala. Então, quando a gente faz pesquisa hoje, a gente tem que ver e perguntar o porquê não, né? Por que isso não pode, né? Ou por que não, né? Eu acho, claro, você tem que ter cuidado, rigor, essas questões todas que a gente trouxe, né? Que você apresentou. O rigor flexível é ótimo. Exatamente. Né? Gente, olha, a gente está no nosso limite. É o nosso limite. Porque senão a gente cansa muito. E eu queria, assim, agradecer muitíssimo, Carmen, e vontade de ficar mais tempo com você. Eu não sei se alguém quer fazer alguma fala rápida, só para aproveitar, mas eu sim, também não quero deixar a Carmen muito cansada, porque senão ela não volta, e eu tenho todo o interesse que ela volte outras vezes. Foi bom conhecer um pouco mais do teu grupo. A gente nunca conversou além dos colegiados, né? Tudo corrido, né? Pois eu tenho muito interesse em me aproximar da Argentina, que eu sempre fiquei muito na Europa, né, assim, nos meus estudos, os meus contatos e relações. E aí eu até falei com a Adri Hoffman também sobre isso, quando a gente se aproximou mais, porque eu acho que agora o grupo está um pouco mais nesse movimento e eu também. Então, eu acho que eu preciso aí me aproximar mais desses seus contatos, dessas redes que você falou, para a gente ampliar, né, e trazer mais para esse nosso contexto. Isso é bacana. Eu agradeço a Bessa, o convite, tenho o maior interesse da gente estar podendo se encontrar, sempre que puder a gente conversa. Vocês se animarem para conhecer as redes latino-americanas. Com certeza. E você vai gostar tanto disso, Adriana. Um pouquinho que eu te conheço, agora conhecendo mais, né? São sempre redes, uma rede formada por outras redes ou por grupos e coletivos, e a gente tem dois grandes
grupos, que é a rede de linguagem, que a gente chama uma rede de rede, e o Ibero-americano, porque tem um grupo da Espanha que começou com o México. Uhum. Você pode imaginar o que é um encontro desse. É grupo de formação, sabe? E a gente vai se tornando mais latino. A outra opção que eu esqueci de dizer, que eu também tenho estudado a BS, tenho me metido já tem tempo, é a questão da decolonialidade. Eu também estou. Porque senão não tem conversa, né? Inclusive, minha última pesquisa, né, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo pelo CNPq, é exatamente pensar nas aulas decoloniais. Olha só, tá vendo? Né? Então, aí tenho conversado muito com a Carmen, com a Cláudia Miranda, em relação a esses estudos que ela tem feito também, porque a gente está num seminário juntas, né? Então, tem me aproximado. Cláudia é bárbara. Ela é fantástica. Então, a gente está até namorando para fazer um texto, vamos ver o que vai sair disso. Luiz, muito obrigada, viu? Obrigada por todos vocês que ficaram quietinhos, mas se quiserem aí aproveitar uns minutinhos finais. Luiz, César, né, que ficaram mais ouvindo, fiquem à vontade. Eu só tenho a agradecer também. Eu só tenho a agradecer. Né, eu tô com minha internet aqui muito oscilante, eu caí diversas vezes, mas muito agradecer. E eu queria fazer uma pergunta, professora Carmen, assim, só para a gente devagar um pouco, talvez rapidinho, sobre isso. Como é que ficam essas conversas, né? Porque eu comecei o doutorado agora, mas já participava do grupo de pesquisa desde o ano passado. Um pouquinho antes da pandemia, eu fiz algumas conversas na escola em que eu trabalho, e aí veio a pandemia. Né? E aí essas conversas passaram para as telas, né? Para essas pequenas telas, essas pequenas janelas que a gente se comunica hoje. Mas as conversas, elas perdem muito a primeira questão daquele ambiente de neutralidade, que é aquela conversinha no barzinho ou no café, né, que torna o ambiente bem mais suave, né, para uma conversa de telas, invadindo muitas vezes o privado, né, a gente invadindo o privado do outro, né, que às vezes é um pouco complexo. Como é que ficam essas conversas depois desse atravessamento dessa pandemia? Né? Pois é. Luiz, a gente não tem como fugir disso, né? Eu tenho 2 doutorandas, uma é diretora de uma escola de... As 2 trabalham na mesma escola, uma é diretora e outra é professora. E elas, no começo da pandemia, pensavam que iam desistir do doutorado, porque elas já tinham começado o movimento de conversar com as crianças e os professores e as professoras, e com a pandemia as crianças foram embora. Não tinha criança na escola. A escola, elas são de Niterói. A escola ficou fechada um tempão. E durante o movimento, elas foram descobrindo, e os professores também, que são as possibilidades que temos para conversar. Não com todas, com quem se conversa. Então, o WhatsApp, você não pode imaginar como o celular está ocupando um espaço importantíssimo, estou dizendo para essas 2 meninas que estão conversando com as crianças, né, os professores, o que a escola foi criando de possibilidades. Eu vou dizer, Luiz, assim, eu sou uma mulher do século passado, vivi a maior parte da minha vida do século passado. Então, o encontrar para mim fisicamente é muito importante, muito caro, entendeu? Muito, muito importante. Mas, olha, eu acho que é trazer para a pesquisa, eu sempre defendo isso, olhar com muita atenção e trazer para a pesquisa o que está vivendo e pensar sobre isso que se está vivendo. Sabe? E não adianta olhar, tipo, podia ser assim, eu podia... É o que é, né? É esse presente vivido, né? Não sei, Luiz, a gente tem como fugir disso, não. E elas ficaram esperando, porque no ano passado a gente achou que era só um ano, então esse ano voltava uma escola e a vida voltava ao que era, né? E não voltou, e elas têm que defender o ano que vem. Daqui a pouquinho elas têm que defender. E é uma conversa, a maior parte da conversa delas com as crianças, tanto Maria com as crianças como é na tela, e é muito celular. Agora, é bem verdade que, se a gente pensa a possibilidade que teria de uma escola funcionando, talvez a Fabiane conseguiria pensar mais essa questão da gestão, participação das crianças na gestão. Isso precisou mudar.
precisou ganhar uma outra nuance. Isso, ela já viu que não é possível continuar com essa questão tão forte como ela tinha, com a escola fechada o tempo que ficou e a escola acabou de voltar agora com um número muito reduzido. Eu acho que é isso que a Adriana falou, né? Essas aberturas também para o que vai acontecendo, atenção ao acontecimento. O acontecimento, cadê Otávio, que trabalha com Foucault, né? Essa força do acontecimento, essa potência do acontecimento. E o que isso abre de possibilidades ou fecha, e também trazer isso como discussão. Né? Olha a conversa. Imagina, não sei se a gente presencialmente se encontraria, né? Assim, esse grupo aqui exatamente. Agora que eu adoraria, né, André? Estar na Unirio e dizer assim, vamos lá para a Mureta da Urca agora, comer um pastelzinho ali naquele bar, e já trabalhamos, ou já acabou o tempo, vamos tomar cada um que quiser, e mesmo com esse tempo feio, vamos ficar perto ali do mar. Eu acho que é trazer, Luiz, traz o desafio, é ir anotando, ir trazendo tuas reflexões, o que você está sentindo, os sentimentos, vai anotando, seja no papel, na tela, no computador, porque, sabe, tem um movimento da pesquisa, a Adriana, eu acho que concorda com isso, tem um movimento da pesquisa que também vai, os sentidos que nós, como pesquisadores, né, e no grupo, na conversa com o grupo, vai atribuindo a isso que a gente vai vivendo, às vezes é impensável quando a gente começa a pesquisar. É impensável. É se deixar, né? E vocês pegaram, eu reconheço isso. Quem começou agora, o ano passado, quem já tinha começado em 2019, pegou um baque muito grande, que foi esse baque danado dessa mudança grande, que a gente achou que isso voltava e não voltou, né? Mas tem um monte de coisa aí na vida acontecendo, né? Não sei, Luiz. Anota, escreve, bota essa coisa que você falou, bota essa pergunta no papel, vê o que você pensa sobre isso. E depois isso pode ser questões de pesquisa. Eu acho que tem uma coisa que a gente também tem trabalhado bastante aqui no Grupo A, que é o E no lugar do O. Complexidade, né? Exatamente. Então, assim, eu não preciso ter agora sim, né? Porque nós estamos ainda em pandemia, mas a gente espera que isso, né, tenha fim, né, e que seja o mais breve possível. Mas, assim, é ter o E, é o online e o presencial físico, né? Eu gosto de falar presencial. Ele já perguntou, né? Ele já conversou físico. Porque, assim, eu gosto de falar presencial físico porque eu acho que o que a gente tem aqui é presença, né? Tá bom, isso. Então, assim, essa presença online junto com a presença física, né? Então, eu posso ter o E. É possível encontrar fisicamente? Bacana. Não é possível porque meus orientandos estão eu moro em Niterói agora e eles moram em Juiz de Fora, então é isso que a gente tem, né? Quando der, eu pego um ônibus, pego um carro e vou para Juiz de Fora, né? Então, assim, é o E, é começar a integrar, né? Então, assim, é possível que encontremos Carmen, eu espero que eu encontre logo, né? Mas é possível que o nosso grupo um dia faça um evento lá na Unirio e que a gente vá para a Mureta, como ela está falando, né? Mesmo quem está em Juiz de Fora, quem está em Barbacena, que a Elis está em Barbacena, né? Então, assim, em Seropédica com a Raquel. Então, assim, eu acho que é pensar no E, né? E mais que isso, Adriana, que agora eu fico pensando no que o Luiz falou, você já tinha realizado um encontro e conversa presencial, não foi isso que eu entendi? Uhum. Não foi, Luiz? Não, aí é o E, aí eu vou falar muito isso, confirmar muito isso, fortalecer, a palavra é fortalecer, isso que a Adriana está dizendo. E também não tem problema você trabalhar com a conversa, que foi um presencial físico, e trabalhar na tua pesquisa, se a gente demorar muito a voltar, porque eu acho que a gente já vai esse ano todo, um bom tempo do ano que vem, não importa, não sei, não importa. Trabalhar com E, porque a Maria queria, como professora, diz assim, então tudo que eu fiz, porque a gente tem muito esse movimento do ou, né? Uhum. A Maria queria desconsiderar tudo que ela viveu um tempo que foi menor presencial. Eu falei, não, Maria, de jeito nenhum. Você trabalhou com essas crianças, você conversou com essas crianças. Mas aí, porque na cabeça dela era, se agora era pandemia e era online, então era só online. Não, e a mesma coisa, Adri, eu falei,
Você vai trazer o que você viveu nesse tempo. E aí eu acho importante também essas dissertações e teses que estão sendo produzidas nesse tempo, que é um tempo histórico, né, menina? Com certeza. Você tem que estar lá. Sim. Entendeu? É ele. Foi o presencial que aconteceu e conversa com ele. E como é que isso continua? Continua com menos frequência, não era o que você queria, mas como é que você vive? Está vivendo esse tempo? E não tem como essas pesquisas não estarem atravessadas pela pandemia. O mundo todo, nós estamos atravessados pela pandemia. Ai, que delícia de conversa, Carmen. Queria tanto ficar mais tempo. Mas a gente vai marcar outras vezes, porque eu acho que é importante. Vamos, de repente, fazer alguma coisa entre os nossos grupos, para que seus orientandos também possam vir e a gente converse todo mundo junto. Chama a Rose também, né? O Léo, que está aí, que quer conversar. Então, vamos fazer algumas conversas mais entre nós, aproveitando esse lado. Perguntar. A gente também faz roda de conversa com mais de uma pessoa, tá? Isso, e a pesquisa. Ótimo. Esqueci. Aí você já sabe do resto aí. Mas aí depois você me fala um pouco, assim, se você vê diferença nessas conversas com mais de uma pessoa e os grupos focais, tem diferença isso? Ou vocês não chegaram, ou acham que é a mesma coisa? Eu não trabalho, depois a gente pode marcar um encontro falar, eu não trabalho com a referência do grupo focal em si, a não ser que você modifica. O grupo focal tem aquela lógica, né, de um grupo focal, mas também, eu estou dizendo, tradicional. O clássico. Né? O clássico. Eu, na verdade, gosto de trabalhar com roda de conversa. Tá. Entendeu? Entendi. Então, uma roda de conversa, mais de uma pessoa, 3 pessoas, claro, 4, é uma roda de conversa. É roda, claro. Com criança ou com professor, ou com professor e criança. Sim. Eu sempre vou trazendo a roda de conversa. Isso que a gente pode conversar mais sobre isso. Legal. Eu chamo de roda de conversa, porque o grupo focal tem um modo tradicional de pensar. A gente nunca seguiu muito isso, não. A gente gosta de transgredir. A gente sempre fez, assim, até dentro do que a Maria Tereza Freitas chamava de grupo focal dialógico, né? A gente fazia um pouco mais isso, que dava liberdade, né? Não entrava tudo que é muito formatado, nosso grupo tem resistência. Por isso que vocês pensam um pouco como a gente. Aí, como a gente também, quando a gente fala, trabalhei com grupo focal, a pessoa às vezes não pensa que é uma coisa que eu transgrido, pensa no grupo focal. Aí, como a gente não queria muito ficar transitando, a gente já explode e cria outra coisa. Perfeito. Obrigada, querida. A gente trabalha a roda de conversa. Super obrigada. Até sexta, hein? Até sexta, estarei lá. Aí a gente conversa e vê como é que é a pesquisa narrativa. Gente, obrigada por ficarem até agora, obrigada por tudo, um beijo grande, e a gente vai ter muita conversa sobre tudo isso no nosso próximo encontro. Até mais. Agradeço a escuta, a presença. Adorei. Também adorei. Obrigada, Carmen. Tchau, gente.